Então, já que eu enrolei muito já, vamos iniciar aqui. Física básica. Primeira coisa aqui, é que nem o João falou, a maioria que está no ensino médio, eu vi que tem gente que já saiu da escola, igual eu também, já saí. E, cara, para a gente entender física básica, a física em geral, no caso, né, trabalhar com cinemática. Lembrando que cinemática existem duas coisas, cinemática tanto escalar quanto vetorial, eu vou trabalhar as duas com vocês. A vetorial a gente não trabalha na escola, tá? Mas já caiu questão do Enem é, usando cinemática vetorial. E aí a gente não é ensinado na escola. Só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando e do nível de aprofundamento que eu vou tentar trazer aqui com vocês. É, temos uma distância dessa maneira. Conseguiu todo mundo. Eu vou fazer o seguinte, para melhorar. Vou deixar o pincel mais assim. Todo mundo consegue ver direitinho o que eu tô desenhando, só para me garantir? Ótimo. Bom, só para vocês terem noção do que eu vou tentar aprofundar com vocês, se tudo der certo. É, uma escada, mas finge que isso daqui não é uma escada. Vamos supor que uma pessoa aqui, ele sai do ponto A e ele vem no ponto B e ele faz esse trajeto, tá? Vamos supor também que tudo aqui é igual, tá? Essas distâncias são iguais. Então daqui também é 100 e daqui também é 100. Isso é só um exemplo, show. E aí, aqui a gente também tem que é 50 metros. Pessoal, eu peço perdão aí quem não estiver entendendo minha letra, meus números, eu vou tentar melhorar na caligrafia. Mas enfim, concordam comigo que a variação da distância que essa pessoa vai ter, nossa, esse delta S ficou uma bosta, né? Mas vamos lá. Cara, eu amo dar aula de física, pessoal. Eu adoro falar sobre física e matemática. Então, se eu estiver falando rápido demais, ou muito empolgado, ou alguma coisa que vocês não entenderam, me avisa, pessoal, porque eu tô olhando o chat, tá? E geralmente as minhas aulas elas vão ser um pouquinho demoradas. Não sei se isso é ruim, não sei se isso é bom, mas eu vou tentar também não demorar muito, porque senão fica muito cansativo. Mas vocês vão ver que eu vou tentar fazer o máximo possível para deixar legal. Vamos supor aqui, vamos continuar nossa linha de raciocínio. Temos aqui o delta S. Na cinemática escalar, o que eu tô falando com você aqui é escalar, e a gente vai ver a diferença de escalar e vetorial, tá? Já no próximo slide. Eu adoro trabalhar com slides, então vocês vão ver que todos esses slides aqui, ó, que eu tenho, eu vou disponibilizar eles para vocês e eu faço eles, eu fico fazendo porque eu acho legal. E também eu acho que é melhor para vocês. E aí a gente tem aqui na cinemática escalar que a variação da distância que esse cara percorreu do ponto A aqui até o ponto B, ele basicamente vai ser, deixa eu pegar uma cor que eu gosto aqui, ele vai ser a soma disso, disso, disso e disso. Todo mundo concorda comigo? Todo mundo já entendeu esse raciocínio mais ou menos do que eu estou fazendo aqui? Ok. Então, se a gente for somar 300, 400 metros. Perfeito? Ótimo. Só que na cinemática vetorial, na escalar, no caso, seria sim exatamente 400 metros. Só que eu vou apagar agora esses círculos aqui que eu fiz. Por quê? A gente já entendeu que na cinemática escalar vai ser dessa maneira. Só que na vetorial, na vetor, a gente ignora essas distâncias e a gente ignora esse movimento que ele fez. A gente faz um movimento se fosse assim, ó. A gente cria uma linha reta entre esses dois. E quando a gente cria uma linha reta entre esses dois, concorda comigo que se a gente completar aqui, ó, formaria um triângulo retângulo? E se a gente completar dessa maneira aqui, ó, forma na realidade um retângulo. Ah, qual é essa distância daqui até aqui, ó? Mais ou menos. Se a gente tem que isso daqui tudo é 100, e isso daqui que ele percorreu, isso daqui não seria 300? E essa distância aqui, ó, não seriam 100 metros? Todo mundo entendeu o que eu tô fazendo aqui? Alguém travou? O João ali, eu vi que entendeu. Então, na vetorial, na cinemática vetorial, essa distância, ela basicamente seria um Pitágoras, porque a gente aplicaria se aqui fosse x. E aí, como ficaria isso? Ficaria x ao quadrado, 100 ao quadrado, mais 300 ao quadrado, tá? É, Eu vou mudar os valores aqui para ficar exato, tá, pessoal? Eu vou mudar aqui que esses negócios aqui vão ser de 200. Só para facilitar o cálculo e facilitar o aprendizado de vocês. Se é 200, isso daqui vai mudar. 300, 500, 700. Só para facilitar, tá? O cálculo também. E ali é 300, ali então vai ser 400 metros. Por quê? Porque nesse caso fica mais fácil da gente trabalhar, tá? Só para dar uma exemplificada. Então, x vai ser. Vocês não concordam comigo que isso daqui é a mesma coisa que 4 vezes 100 e aqui não é a mesma coisa de 3 vezes 100?
Se a gente ignorar esse 100 aqui, a gente tem um triângulo pitagórico de 3, 4, logo aqui vai ser 5. 5 vezes quanto? 5 vezes 100, porque esse 100 a gente não pode simplesmente ignorar. Esse 100 é o fator multiplicativo que a gente chama ele dessa maneira, ele está multiplicando. Então, o que a gente fez aqui? A gente pegou 300 e fatorou 300. 300 vezes 100. Todo mundo acompanhando o raciocínio? Isso aqui ninguém precisa saber ainda, tá? Isso aqui é só um exemplo do aprofundamento que a gente vai ter. Então, isso aqui é 5 vezes 100. Lógico, todo mundo concorda comigo que aqui é 500 metros. E aí que tá. Esse 500 metros, olha só a diferença. Aqui a gente é escalar e aqui é a vetorial. Olha a diferença aí, ó. Olha aqui a diferença. Olha isso. Enquanto na escalar é 700 metros, na vetorial é 500 metros. Olha aí, ó. Minha mente fez cabum. Olha só a diferença de trabalhar com grandezas vetoriais e a diferença de trabalhar a cinemática vetorial e a cinemática escalar. Olha só como é diferente. Isso tudo a gente vai ver com mais calma, tá? A vetorial sempre vai pro triângulo retângulo, na maioria das vezes, tá? Pode ser também que você caia no paralelograma, pode ser que você tenha que decompor forças, então depende muito. Mas às vezes em relação a distâncias, geralmente sempre cai em triângulo retângulo. Agora a pergunta que eu quero, eu vou passar esse slide aqui para vocês, tá? Vocês querem que eu deixe essa anotação aqui ou eu posso apagar? Vou deixar então. Isso aqui é só um básico, pessoal. Precisa entender a diferença de cinemática escalar e vetorial. O que tem a ver com a aula de hoje, tá? Não acho que o que eu tô falando aqui não tem nada a ver, mas tem. Podem ter certeza que vocês vão entender já no próximo slide. Então, todo mundo entendeu o raciocínio mais ou menos. Vocês viram como são minhas aulas. Eu gosto muito de dar exemplos numéricos. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem. Não consegui acompanhar a conta, mas entendi, é diferente. Não, a conta eu posso explicar mais no final da aula, mas é fator multiplicativo. É porque quando você faz muitas questões, aí que tá? Isso que eu falo das questões. Quando você. Física também tem diferentes, como a matemática com álgebra linear e circular. Física tem a física fundamental de Newton, relatividade. Exatamente. A gente pode aprofundar desse jeito, tá? Continuando o que eu tava falando. Quando você faz muitas questões, você consegue começar a pegar um pouquinho de macete, tá? Isso aqui é um macete que eu peguei, eu ensino pra vocês no final da aula alguns macetes matemáticos. Mas vamos continuar. Aqui os tópicos que eu vou trabalhar, esses slides meus são muito bonitinhos, velho. Eu pelo menos acho. Todos os slides que eu vou trabalhar com vocês, eles são desse jeito, tá? Os meus slides são padronizados dessa maneira. Eu acho que é até melhor pra vocês. Os de física não vão ser, os de matemática não vão ser preto, vão ser azul. Porque eu acho que azul é a cor da matemática. Hoje eu vou trabalhar com vocês aqui proporção entre grandezas físicas, potência de 10, então a gente vai trabalhar todas as propriedades, tá aí a primeira aula de matemática, e eu vou provar todas para vocês, pelo menos as que derem para provar eu vou provar. Porque assim como o João disse há um tempo que eu vi, rapaz, esse negócio de decoreba, você aprender só porque você tem que ir daquele jeito, sorvete é por causa disso, não. Vou. Física é vermelho e matemática é azul. Cara, eu não consigo enxergar física vermelho. Me julguem, mas eu consigo enxergar física amarelo e preto. Exatamente. Pra mim, física pode ser amarelo. Mas eu também gosto muito de roxo. Potenciação. Isso, português é vermelho, concordo plenamente. Física é preto de verdade. Tá. Potenciação, eu vou provar algumas coisas que dá pra provar aqui. Não vou só falar pra vocês decorarem tudo que tem que decorar, mas decorar ajuda. Mas como que você vai aprender? Você vai aprender quando você começar a ver outras pessoas, no caso eu, fazendo isso, provando. Aí você vai fazer assim, putz, cabum. Cara, vocês vão entender física de uma maneira tão simples quando começar a aula mesmo. De cinemática e tal, vocês vão entender o porquê de muita coisa. E, cara, vocês vão entender que os cálculos na realidade fazem sentido. Notação científica que eu vou trabalhar com vocês nessa aula, unidades de medida, prefixo, pessoal, isso aqui salva muita coisa, tá? Prefixo salva muita coisa. Vocês vão entender o porquê isso salva. Unidade de conversão de unidades e a conclusão, né? E aí também eu sempre separo 5 potenciações, eu sei que é consequência da propriedade de potenciação e multiplicação, exatamente. E notação científica tem a ver com isso também, tá? Cara, e eu sempre no final faço 5 exercícios com vocês, tá? Eu separei 5 exercícios muito legais pra vocês fazerem junto comigo, de física básica. Mas enfim, vamos começar aqui com proporção entre grandezas físicas. É tão básico que sempre tem uma questão do Enem só pra transformar exatamente. Caiu uma ridícula, tá? Ultimamente aí. Depois eu vou procurar ela em matemática. Em matemática eu vou trazer questões de matemática. Aqui eu tô trazendo só questões de física.
E também, para quem quiser, eu vou buscar fazer algumas aulas na semana, né? Só que eu não, geralmente as minhas aulas vão ser na parte da noite, porque eu vou usar como revisão. Mas, para quem quiser, isso aqui vai ser tudo aprofundado para ITM, pelo menos é o que eu vou tentar, tá? Grandezas escalares. São grandezas físicas que ficam bem definidas com um número e uma unidade, tá? Bem definidas com um número e uma unidade, e aí a gente tem massa, tempo e temperatura. Vamos lá. Uma pessoa, ó, eu gosto também de fazer desenhos, tá? Pra mim, pra você entender física, você tem que desenhar. Tá aqui eu. Esse é o Arthur. E eu tenho um tupetezinho assim, tá? Mais ou menos. Tô brincando, meu cabelo é um pouco mais. Eu uso tupete também, mas enfim. Tá aqui eu, um garotinho sorridente, igualzinho eu, tá? E eu tô aqui com um relógio. Relógio aí, ó. Relógio na mão. Aí, cara, eu falo assim, putz, que horas são? A pergunta que eu faço é, que horas são? É o Rolex, com certeza. Pô, são 8 horas. 8 horas. Essa informação já me satisfez? Claro. Eu preciso saber direção, sentido? Não. Porque eu preciso saber o quê? Que são 8 horas. Aí, tá aqui eu aqui de novo. Só que, rapaz, agora eu tô com muito frio. Então eu coloquei o quê? Uma camisa. E uma calça também, tá? Coloquei uma calça também. E eu tô aqui com a minha roupa estilosa e tal, tô com muito frio. E aí eu falo assim, mano, qual é a temperatura que tá fazendo hoje? Aí o cara vai e fala 20 graus Celsius. Pra galera que é do sul, isso é um calor, mas pra mim, que sou do Espírito Santo, isso é frio. E eu falo assim, caraca, tá frio. Então eu saio com minhas blusas de frio, eu saio com tudo. E tipo, só 20 graus Celsius me satisfez a minha pergunta? Bom, cara, eu não preciso saber direção, sentido e muito menos não preciso saber nem direção nem sentido da temperatura. Então, já me satisfez. E é isso que eu quero que vocês entendam. Sempre que vocês olharem que é uma grandeza escalar vetorial, façam a pergunta. Depende de sentido? Depende de direção? Se não depende, então a grandeza escalar, vocês podem ter certeza com isso. Agora, as vetoriais são ao contrário. As vetoriais, elas, além do número, o número, tá? Esse número aqui a gente chama de módulo, ok? Além do número, que seria o módulo, e da unidade, a gente precisa de direção e sentido, ok? Não tem como eu colocar e falar assim, eu preciso andar a 300 metros. O que é andar a 300 metros? Tipo, show, eu tô aqui, é, pá, beleza, ó, tem uma rua aqui, outra rua aqui, eu tô outra rua aqui, outra aqui, e eu tô bem aqui, show? E aí eu falo assim, eu preciso andar 300 metros. Andar 300 metros. Show. Alguém sabe para que lado eu vou? Alguém sabe? É relativo. Exatamente. É 300 metros. É 300 metros. Mas se só falar assim, eu vou 300 metros na direção horizontal e no sentido da esquerda para direita. Lembrando, tá aqui uma coisa que vocês precisam anotar, quem tiver com caderno aí alguma coisa. Direção, a gente sempre fala que é horizontal, vertical ou diagonal, tá? Horizontal, vertical ou diagonal. Ou aí vocês escrevem o restante. Já o sentido é da esquerda para direita, da direita para esquerda, tá? Isso daí. Eu vou escrever um aqui e aí vocês escrevem o resto. Isso. Então eu tô aqui, eu vou no sentido horizontal, então eu vou com a setinha para cá e também eu vou da esquerda para direita, então eu saio daqui e vou para cá. E se eu fosse na horizontal de daqui para cima, então eu venho para cá. Além do deslocamento, a gente tem força, velocidade, aceleração e outras milhares de é, grandezas vetoriais. Tudo bem? Então, grandezas vetoriais, além do módulo e unidade, a gente precisa de direção e sentido. Essa parte a gente já conseguiu entender um pouquinho. É uma parte mais tranquila, todo mundo provavelmente já ouviu isso na vida. Vamos continuar então, para a gente já ir melhorando um pouquinho mais. Potência de 10, pessoal. Aqui eu já vou pegar um exemplo e depois a gente vai trabalhar potenciação, tá? Mas vamos começar aqui com potência de 10. Pessoal, a primeira coisa que eu quero que vocês escrevam, eu separei de dois jeitos, tá?
Eu separei aqui números que são iguais, ou no caso, vamos ignorar um. Vamos só, nesse início aqui, só ignorar um, tá? O que eu vou escrever aqui, na verdade não, esquece. Eu vou colocar assim, que números que são maiores ou iguais a um, e aqui são números que são menores ou iguais a um. Positivo, separei dessa maneira. Pessoal, para colocar em potência de base 10, a gente sempre escreve 10 elevado a zero. Tá? Ah, meu Deus do céu. 10 elevado a zero. Eu vou só falar 10 elevado a zero? Com certeza eu não vou só falar isso com vocês, né, pessoal? Vocês acham que o que eu falei que eu ia fazer para vocês realmente é aprofundado? Então eu vou explicar o porquê que a gente escreve 10 elevado a zero. Menor do que um, acho que como divisão, pelo menos sempre pensei. Exatamente, menor do que um, a gente sempre escreve como divisão. Claro, exatamente. Tá aí uma coisa que a gente vai trabalhar, tá? Em conjuntos numéricos, a gente vai trabalhar fração, vai trabalhar matemática básica e tudo assim. Bom, o porquê que 1 é 10 elevado a zero? Na realidade, eu vou optar por explicar para vocês lá na frente nas propriedades e a gente vai voltar aqui e explicar, tudo bem? Vou acelerar mais um pouquinho aqui. A potência de base 10, a gente sempre vai fazer o seguinte. Bom, todo mundo sabe que 2 elevado a 1 é 2. E 2 elevado a 2 é 4. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. E porque 2 vezes só tem um número aqui, né? Que é 1, é 2, certo? Só que a gente só vai aplicar isso para 10. Então aqui é 10 elevado a 1. Por quê? Tem só um 10 aqui. Aqui é 100. 10 elevado a 2. Por quê? 10 vezes 10 é 100. E assim por diante. Aqui é 10 elevado a 3, 10 elevado a 4, 10 elevado a 5 e 10 elevado a... Perdão, fiz errado. Peraí. 10 elevado a 2, ok? E a gente vai indo. Na verdade estava certo. 10 elevado a 3, 10 elevado a 4, 10 elevado a 5, 10 elevado a 6. Show de bola? Aí não vou ficar escrevendo 10 vezes 10 vezes 10, porque senão nem vai caber. Vou diminuir um pouquinho aqui. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Uma dica aqui, ó. Uma dica que eu vou dar, hein? Dica nível Enem. Ó. 3, 6 aqui, na verdade, é 10 elevado a 7, passei 1. E aqui é 10 elevado a 6, passei 1 também. É... Não. Enfim. As potências de base 10, a gente sempre vai ser desse jeito assim. Por quê? Pessoal, vamos levar em consideração o 3, 3 elevado a 2, 3 elevado a 3, 3 elevado a 4. Vamos lá. 3 elevado a 1 não é 3. Aqui não é 3 vezes 3. Aqui não é 3 vezes 3 vezes 3. Aqui não é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Show? 3 é 3. 3 elevado a 3 é 9. 3 vezes 3 é 9. Vezes 3, 27. 3 vezes 3 é 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. 10 vezes 10 não é 100. 10 vezes 10 vezes 10 não é 1000. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 não é 10.000. Prof, é tratado como... Depois, calma aí, eu vou responder aqui, deixa eu continuar o raciocínio. E aí, a gente vai adicionando zeros e aí vai ficando dessa maneira. Ok? Isso é bem básico, então não é muito difícil, não. Ah, eu já entendi, tá? Eu tava bugando, pessoal. Agora eu entendi, tá? Esse jeito aqui que tá escrito tá errado, tá? Foi mal, peço perdão pra vocês aí. É porque eu tava falando assim, ué, gente, tá certo isso? Na verdade, faltou 100 mil aqui, ó. Eu faltei escrever os 100 mil aqui. Mas é desse jeito aqui, ó. 10 elevado a 6. Uma dica que eu dou é conta o número de zeros, gente. 3, 6 zeros. Logo o expoente vai ser 6. Aqui não temos 3, 1, 4, 7 zeros. Não concordam comigo? Logo o expoente é 7. Sempre que der no 7, a gente coloca 1. Quando, eu quero um número. 10 elevado a tanto. Ele me deu 10 elevado a 6. A gente escreve 1 e a quantidade de zeros é a quantidade que está no expoente. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6. Tudo bem? Ok? Todo mundo pegou essa dica aí? É uma dica muito boa. Então, quando for uma potência de base 10 assim, a gente pode repetir um 1 e colocar quantos zeros tem o expoente. Tudo bem? Vamos agora para o outro lado, que o expoente, quando o número ele é menor ou igual a 1, a gente escreve tudo negativo. O expoente ele vai ser negativo, tá? Ele vai ser, nesse caso, negativo. Por quê? Porque aqui a gente tem que trazer para 1. A vírgula andou quantas vezes? Uma, duas. Então, é menos 2. Aqui a vírgula andou para cá uma vez. Menos 1. A vírgula andou uma, duas, três. Menos 3. A vírgula andou uma, duas, três, 4. Menos 4. A vírgula andou uma, duas, três, 4, 5.
10 elevado a menos 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 elevado a menos 6. Ok? Todo mundo conseguiu entender isso? Sempre que vocês verem expoente negativo na base 10, podem ter certeza que esse número ele é menor do que 1. Sempre que vocês verem um número positivo na base 10, pode ter certeza que esse número é maior que 1. Show de bola? Todo mundo conseguiu entender essa primeira parte aqui? Prof, é tratado como divisão porque é o elemento oposto da multiplicação. E no x elevado a menos 2, o menos 2 é o elemento oposto da soma. Portanto, tem que ser o elemento oposto da multiplicação à divisão. Portanto, tem que ser o elemento oposto da multiplicação à divisão. Pelo menos essa é a minha hipótese. É como a reta numérica dos inteiros de um lado. Exatamente, ô João. Exatamente isso. Do que você disse. Multiplicação é oposta da divisão. E a gente vai entender o porquê. Aí mais pra frente agora, já no próximo slide. E eu vou explicar para vocês aqui, tá? Essa potência de base 10 é bem tranquila, a gente conseguir trabalhar ela, então não vou me estender muito, mas isso daqui é importante para a notação científica. Quem não entendeu, a gente pode ter as dúvidas no final, eu vou deixar todas as dúvidas da aula, pessoal, e eu quero que vocês tenham dúvida, porque as dúvidas é que mostram que vocês realmente estão aprendendo. Vamos para a próxima. Potenciação. Rapaz, potenciação tem 7 propriedades. 7. E fala assim, caraca, beleza, vamos trabalhar a primeira com calma. Produto. Vamos trabalhar produto primeiro. Produto, a soma. Ó, a primeira coisa que todo mundo tem que prestar atenção aqui. Olha a base. Olha a base. A base é A. A base, ela é igual. Ok? Essa propriedade só funciona se a base for igual. Não venha me querer aplicar isso com base diferente. Não venha me querer fazer dessa maneira aqui, ó. Isso não existe. Pelo amor de Deus. Não venha me fazer isso. Isso é errado, ok? Isso é errado. As bases elas têm que ser iguais, são detalhes que importam. Isso importa. A base tem que ser igual. A base tem que ser igual. A base tem que ser igual. Ó, mas aqui também, ó. A base tem que ser igual. A base é a base. Aqui é a única vez que a base é diferente, que é a potência de um quociente. É a única vez que a base é diferente, tá? Essa é a exceção. Eu vou colocar aqui asterisco. Vocês vão entender por que é exceção. É porque A vezes A é igual a A ao quadrado e A vezes A é igual a, portanto, A exatamente, perfeito. Vamos lá. A elevado a M vezes A elevado a N é igual a M mais N. Pessoal, vocês sabem por que eu uso A, né? Porque a A é de Arthur, né? Pelo amor de Deus. Tô brincando. É porque a A é mais fácil de trabalhar. Quem fizer isso vai conhecer a Adalberto. Quem fizer isso vai pro inferno. Exatamente. Eu escolhi A porque A é, mano, A de Arthur, né, mano? Então, assim, não tem muito o que falar, não, mano. A de Arthur, isso é incrível. E. Ai, ai. Vamos lá. Eu vou provar isso aqui pra vocês. A primeira coisa que a gente vai ter que aprender é que A elevado a um número, vamos supor que o A elevado a N. A elevado a N é A vezes A mais tan, até. Perdão, mais não, tá? Pelo amor de Deus. Vezes A até a M, e isso daqui vai ser a distância M, tá? O M é o número de vezes que o A está se multiplicando, ok? Assim como o João escreveu aí no chat. Então, 2 elevado a M seria 2 vezes vezes 2, e aqui seria um M. Tudo bem? Aí, pessoal, como que a gente, utilizando isso, chega a essa propriedade? Da seguinte maneira: produto das potências. Aqui, a gente não tem essa exatamente aqui, a gente não concorda comigo que a m é A vezes A, e isso tudo aqui é o tanto de vezes que o A se repete, e aqui é o A vezes vezes A, e aqui é o número de vezes que o A se repete. Então, se a gente está trabalhando aqui com A M vezes A N, a gente não concorda comigo que é A vezes A, mas aqui, ó, vocês não concordam comigo que vai ser o número de vezes que o A se repete em N, mais o número de vezes que o A se repete em N, que vai dar a propriedade A mais N. Todo mundo bugou, todo mundo entendeu, ou bugaram aqui e falaram assim, meu Deus, eu não entendi nada do que ele tá falando. Preciso aí saber se vocês entenderam direitinho, qualquer coisa eu faço com números aqui. Entendeu? É por isso que essa propriedade é isso daqui, ó.
É por isso que essa propriedade é exatamente isso. Por causa que A vezes A elevado a N, então, é a divisão da mesma coisa, estamos tirando para de sequência. Então, 10 elevado a menos... Tá, Isso, exato. Mas, necessariamente, a do quociente é a mesma coisa, exato. O cara já adiantou, o João adiantou o quociente aqui. Mas todo mundo conseguiu entender aqui, então, esse de mesma base, é importante todo mundo entender isso para a gente entender o restante. Assim como o João disse, cara, é só a gente aplicar o restante. A elevado a m, a gente já debateu aqui, que é A vezes tan, 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 vezes A, isso tudo a m. E o AN é A vezes tan, 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 vezes A, isso n. Tá? N é o número de vezes que o A se repete. No caso, esse aqui vamos supor que é o caso 2, tá? E esse daqui é o caso 1. N é o número de vezes que o A se repete no caso 2, e o M é o número de vezes que o A se repete no caso 1, ok? Essa já é a diferença. E aí, aqui vocês já entenderam isso, tá? A, a divisão, pessoal, é a mesma coisa do que o João falou. Então, se a gente tem aqui, ó, deixa eu fazer aqui, AM dividido por AN. Vamos supor, vamos aqui colocar que N equivale a 2, tá? Então, fica A vezes A, que é A ao quadrado. E vamos supor que M equivale a 3. A vezes A, que é igual a ao cubo. Tô pegando basicamente o exemplo do João aí, tá? Então, em vez de a gente escrever AM, a gente pode escrever A ao cubo, A ao quadrado. Então, a gente pode escrever A vezes A, dividido por A. Se a gente corta, porque a gente pode fazer isso, a gente está simplificando, não é cortar, a gente está simplificando, e esse daqui equivale a A. E é por isso que, na realidade, a gente pode chegar aqui a, quando for da mesma base, a gente pode chegar aqui a em M menos N. Ok? É por isso, é a mesma coisa da gente chegar aqui e escrever exatamente isso. Ó. A é igual a 3 menos 2, que é igual a elevado a 1, que é a mesma coisa que A. Entenderam aí o motivo com números? Eu acho que com número ficou mais fácil, né, pessoal? Eu acho que eu vou começar a fazer aqui com número de vez mesmo e vou manter com número mesmo, que é mais fácil pra gente entender. Aqui a gente tá fazendo simplificação por fator comum, tá? Aqui a gente não tá fazendo qualquer coisinha, não. A gente só não pode chegar e falar, por que a gente corta? Porque a gente está simplificando, pessoal. A gente está simplificando porque a gente sabe que A pode ser dividido por A. A gente está dividindo em cima e por embaixo, tá? A gente está dividindo em cima e embaixo. Porque é a mesma quantidade de fatores que a gente divide em cima, a gente divide da mesma quantidade de fatores que a gente divide embaixo. Tudo bem? Vamos para potência de potência. Aí aqui, pessoal, já é um pouco mais trabalhoso para a gente fazer. Levando em consideração A elevado a n e A vezes tan, 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 vezes A, isso tudo é n, a gente tem que n é um número desconhecido, tá? A gente não sabe o valor de n. Mas a gente vamos trabalhar com suposições aqui, tá? Vamos supor que n é 2 e m é 3, tá? Então ficaria A elevado a 3, isso tudo elevado a 2. Vocês não concordam comigo que A elevado a 3 é a mesma coisa que A vezes A vezes A? Então, a gente escreve A elevado a 3 é A vezes A. Tudo bem? Só que esse A elevado a 3, ele está elevado quantas vezes? Vamos supor que esse A elevado a 3 é um termo y. O y não ficaria y ao quadrado, que não seria a mesma coisa que y vezes y? Ótimo, não seria a mesma coisa que y vezes y. Então a gente está fazendo o quê? 10 elevado a 3, e 10 elevado a 3 é isso tudo. Só que duas vezes. E isso daria quanto, Arthur? A elevado a 6. Quantos é? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A elevado a 6. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma regra geral. Todo número elevado a n, a gente só simplesmente multiplica os expoentes. Nossa, esse m e m meu agora ficaram iguais. E aí, pessoal, vocês já tinham visto isso na escola, desse jeito, os professores explicando assim? Vocês entendiam por que disso ou eles só passavam essa propriedade aqui e nem ligavam aí pro que acontece? Não, não, exatamente. Eles só passaram aqui, tipo, falaram a propriedade de potência A elevado a m, A elevado a m elevado a n é a mesma coisa que A m vezes n. É exatamente isso. Eles só passavam a propriedade e isso, não explicavam o motivo disso tudo. Vi detalhes por fora. Na escola só decorei. Eu só decorei daquele jeito
Porque era daquele jeito, é verdade. Na minha escola eles deram importância, mas tu dá uma ênfase muito maior. Vocês conseguiram, mas assim, eu tô dando ênfase, mas vocês estão conseguindo entender a linha de raciocínio? Vocês entenderam o porquê dessas três propriedades que eu já expliquei? É tão lindo, né? Olha só, cara. Eu fico vocês vendo assim e falo assim, mano, cara, que coisa linda, mano. Olha só, números, letras, lindo, belo. Mas vocês conseguiram entender, mano, fico muito feliz. Eu tô tentando aprofundar aqui o máximo que dá, tô usando o máximo de conhecimento possível. Eu entendi muito melhor, porque, claro, mano, é isso que eu tô falando, isso. Quando você Yasmin, no caso, né? Quando você entende o motivo da coisa, você não vai errar mais. Putz, eu esqueci, fiquei na dúvida. É só você ver o motivo da coisa, ok? Eita, potência de um produto. Opa, perdão, aqui eu falei que aqui tem que ser de base diferente, tá? Aqui pode ser de base diferente. Como usar cada fórmula? Isso. Quando você aprende um pouquinho é muito melhor do que aprender o futuro e saber o presente. Uau, filosofante. Como usar cada fórmula? Eu não entendi muito bem a pergunta do Jorjão, mas vamos seguir aqui potência de um produto, tá? A gente também vai fazer um asterisco, base diferente, na necessidade. Vamos manter aqui, não vou escrever. E aí, vamos entender o porquê que isso dá. Eita! Esses dois dá isso tudo, tá? Essa é a minha ideologia educacional. Ótimo. Potência de um produto, tá? Pessoal, olha só como isso é incrível. Eu posso fazer esse daqui, ó, explicativo, por último, tá? Eu vou fazer isso daqui com vocês. Isso é consequência da última? Exatamente, mano. Vou abrir. Ok. Vamos lá. Isso é consequência da última. A vezes B elevado, eu vou colocar N equivalendo a 2, ok? A elevado a 2. E aí, o porquê que vai dar isso daqui? Vamos entender agora. Isso daqui vai dar pelo seguinte motivo. Podemos reescrever isso dessa forma. Vocês não concordam comigo que A elevado a vezes B, a gente pode escrever que A vezes B é igual a Y, seguindo a mesma norma. Então, nesse caso aqui, ficaria y ao quadrado, que é igual a y vezes y. Perfeito? Só que nesse caso, o nosso y ele é igual a AB. Então, a gente coloca que A, B ao quadrado, é a mesma coisa que A vezes B, A vezes B. Ou, olha só como que isso é belo, A vezes B, a gente pode simplesmente escrever assim, ó. Ok? Logo, A vezes B ao quadrado é a mesma coisa do que A ao quadrado vezes B ao quadrado. E aí, acharam top? Isso aqui nem precisa explicar muito, tá? A gente não precisa colocar esse sinal de vezes, então a gente pode escrever AB ao quadrado, que é a mesma coisa que A ao quadrado vezes B ao quadrado, tá? Ah, essa era a pergunta do Jorjão. Foi mal, o Jorjão. Eu não tinha entendido muito bem a pergunta. Peço perdão. Isso, são regras que você precisa saber para desenvolver exatamente, ô Yasmin. Essas regras aqui são para desenvolver fórmulas, tá? Que a gente, equações que a gente vai aprender um pouco mais pra frente. Foi mal, o João. Mas vocês conseguiram entender a potência de um produto, porque dá A ao quadrado vezes B ao quadrado, A vezes A, vezes B, vezes B, A ao quadrado vezes B ao quadrado. Show de bola, tranquilinho, ok? Vamos pra próxima, né? Que eu acho que eu tô lento demais. Mas matemática e física, que querendo não, tem que trabalhar bastante. Muito bonito, vamos pra próxima. Potência de um quociente, pessoal. Aqui, basicamente, a gente vai entender o porquê que A 10 elevado a zero igual a 1. A gente também usa para acelerar as coisas em relações. Tipo, se vamos fazer um exercício e tem que calcular d ao quadrado da d igual a 10 elevado a menos 1, nós podemos... Exato. Isso. Também em consequência. Ótimo, vamos lá. Vamos supor que n é igual a 2, tá? Lembrando aqui. Eu vou trabalhar com 2, que é sempre mais fácil de simplificar. Lembrando que b tem que ser diferente de zero para isso ser um quociente. Então vamos lá. A, b ao quadrado
Ah, pessoal, aqui a gente não tem muito o que dizer, tá? É a mesma coisa da outra. A gente pode simplificar aqui, e aí a gente pode escrever o seguinte, que y ao quadrado é igual a y vezes y, tal que a sobre b é igual a y. Então, se a gente pode fazer a mesma coisa, então a gente escreve a sobre b ao quadrado é igual a sobre b vezes a sobre b. Multiplicação, tou, tou, a ao quadrado, b ao quadrado. No geral, são pares de regras que é uma da mesma coisa exata. Ok? Conseguiram entender essa daqui? Bem tranquilo, é a mesma coisa que a outra. A única coisa que é a diferença é que aquilo ali é a divisão, né? Isso aqui é a divisão, aqui é o produto, potência de um produto, potência de um quociente. Ok? É agora expoente zero. Olha só que belo que vai ser agora que eu vou demonstrar pra vocês, tá? Lembrando que A tem que ser diferente de zero, tá? Porque zero elevado a zero é um número indefinido. Tá? Só lembrando. Vamos lá. É, A elevado a zero, por que isso? Eita, pega. Porque isso é igual a 1. Vamos lá. Queremos que A é um número qualquer, digamos que A é um número qualquer, e todo número elevado a um número qualquer, A elevado a N dividido por A elevado a N, tá? A gente está fazendo uma divisão. Nossa senhora. Vou colocar aqui A elevado a M, tá? A gente pode fazer isso com qualquer coisa, tá? O elemento nulo da soma, então o elemento nulo da multiplicação. Isso. Travou? Ixi, travou. Eita, pega. Eu vou sair e entrar da. Parar. Tirar. Travou. Puf, puf. Voltou. Voltou. Tava aqui, ó. Olha, escrevi só que A elevado a zero é igual a 1. E aí eu posso escrever que A sobre M dividido A sobre M é a mesma coisa da propriedade que a gente viu lá de A elevado a M menos M, que é igual a A elevado a zero. Ok? Mas lembrando de uma coisa. Vocês não concordam comigo que A elevado a M dividido por A elevado a M não é igual a 1? Mas a gente não concordou que dividido por AM, A elevado a M dividido por AM não é a mesma coisa que A zero? Então a gente simplesmente faz o útil ao agradável. A gente não concordou que isso daqui é igual a zero, logo A zero é igual a 1. Putz, Arthur, não entendi nada com letras. Vamos lá, fazer com números. Bem melhor de fazer. Vamos supor que aqui é 2 elevado a zero igual a 1. Por que 2 elevado a zero é igual a 1? Porque 2 elevado a 1, dividido por 2 elevado a 1, é a mesma coisa que 2 elevado a 1 menos 1, que é a mesma coisa que 2 elevado a zero. Mas vocês estão concordando comigo que 2 elevado a 1 é a mesma coisa que 2 vezes 2? E 2 vezes 2 a gente não concorda comigo que é 1. Logo, se 2 elevado a... Deixa eu até escrever assim, ó. Eu vou até escrever assim, ó. 1, 1. 2 elevado a 1 não é 2? 2 elevado a 1 também não é 2? Então, 2 dividido por 2 não dá 1. Logo, se isso daqui é a mesma coisa, isso é a mesma coisa disso, então 2 sobre 1 é a mesma coisa que 2 elevado a zero, que é a mesma coisa que 1, e a gente chega aplicando a propriedade. Agora, todo mundo entendeu por que o expoente é zero? Lembrando, o que eu fiz aqui? Mesma base. Fica atento à base. A, 2, 2. As bases são iguais. Maneiro, né? Agora eu comprovei pra vocês o porquê que o expoente é zero. Próximo tentando menor conexão. Pois é, muito legal. A gente. Todo mundo conseguiu entender esse raciocínio, vamos embora pra próxima. 10 elevado a menos n é igual a 1 sobre essa expoente negativo, né? Expoente negativo aqui. Eita, Arthur. A tem que ser diferente de zero, porque A é diferente de zero. Lembrando que se aqui for igual a zero, a gente vai ter que isso não é uma divisão. Não gosto desse. Expoente negativo. Vamos lá, tá? Eu vou fazer, ó, tudo que eu fizer de. Vamos fazer uma coisa? Tudo que eu fizer de verde vai ser usando letra. Tudo que eu fizer de vermelho vai ser usando um número. Vamos embora. Então vamos lá. A gente pode escrever dessa maneira aqui. Ó. A gente quer fazer o quê? Quando o expoente for negativo. A gente está aqui. A gente está aqui dessa maneira. 1 elevado a n. Ó, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode fazer que a elevado a n sobre a elevado a n é a mesma coisa que 1 sobre
A elevado a n menos m, tá? Eu tô fazendo o processo inverso para vocês entenderem. Então, eu vou até fazer uma setinha indicando o processo correto, ok? Para todo mundo entender, com calma e muita calma. Como a gente chegou a esse resultado aqui, ó? Através disso. A elevado a m, a elevado a n. Porque isso é igual a elevado a m menos n. E aí, com esse resultado, a gente pode escrever a seguinte coisa. A gente pode comprovar o porquê dessa propriedade realmente existir. Deixa eu só ler mais aqui. Aproveitar e olhar o chat. Gente, não entendi porque 2 elevado a 1 dividido por 2 elevado a 1 é igual a 2 elevado a 0. Pô, vai ter que trabalhar F. Porque na divisão de mais elevado a gente não entendeu? Ah, tá travando toda hora. Não, travou não, pô. Oxe, que susto. Tá travando não, ó. Eu tô mexendo aqui, ó. Ele tava bebendo água. Vamos partir do zero aqui, ó. Eu não gostei muito dessa linha de raciocínio que eu tomei. A primeira coisa que a gente tem que saber é que a elevado a n dividido por a elevado a n é a mesma coisa que a elevado a n menos n. Aí, vamos manter aqui, porque a gente já sabe isso. A gente sabe. Vamos fazer com números agora. Vamos supor que a ao quadrado dividido por a 5, a gente vai ter que a é igual a 2 menos 5, que é a menos 3. 10 elevado a menos 3. Agora, se a gente for fazer a conta normal, como nesse caso ficaria? Ficaria o seguinte, a ao quadrado, a dividido por 5. A vezes a vezes a, a. Simplifica aqui, simplifica aqui, simplifica aqui, simplifica aqui. Então, isso seria a mesma coisa do que? Aqui seria a mesma coisa que 1 sobre a 3. Professor, eu odeio expoente negativo. Ô, Lorenz, você quer que eu volte ali pra explicar essa pergunta pra você? Ou já deu pra entender bem direitinho? E aí, não, mas também, se já deu, tá bom. Mas aí, a gente tem que lembrar de uma coisa muito legal, tá, pessoal? Olha só a propriedade do que eu ensinei lá em cima, tá? Todo número 10 elevado a menos n, pessoal, a gente já tem que entender obrigatoriamente que 10 elevado a menos n é um número menor do que 1. Lembra do que eu falei para vocês lá em cima? Quando o expoente ele for negativo, o a ele é menor do que 1. Então, se nesse caso aqui for elevado a menos 1, a gente, você não concorda comigo que é a mesma coisa de. Vamos pegar o número aqui, ó. O número 10, vamos pegar o 10. Putz, aqui, ó. 10 elevado a 1. A gente não concorda que isso daqui é 0,1, que a gente aprendeu lá na frente, mas 0,1 a gente não pode reescrever disso daqui, ó. 1 sobre 10. E 1 sobre 10 não é a mesma coisa que 10 elevado a 1. Então é por isso. 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado a 1. Olha um exemplo aí, ó, com um 10 que a gente fez lá em cima. Olha que legal. Ah, essa propriedade de expoente negativo, vamos de novo, vamos manter isso aqui, ó, 2 elevado a menos 2. A gente sabe que 2 elevado a menos 2, a gente tem aqui, de regra geral, que a gente só faz isso. Essa do 10 aqui, cara, foi a melhor coisa que tem como aprender. Com a base 10. 10 elevado a menos 1. Não é a mesma coisa que 0,1. Aí vocês não concordam comigo que 0,1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. 10 a gente não pode escrever como 10 elevado a 1. 10 elevado a 1, então, é a mesma coisa. 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado a 1. Ok? Bugou um pouquinho, vocês conseguiram entender como que é pra gente passar pra próxima fase. Já tá acabando, tá? Eu sei que vocês já são enjoados da aula, mas já tá acabando já. Tá quase acabando. Todo mundo entendeu? Eu vi que o João entendeu aqui. Tiago? Não, tá legal, passou rápido, tô adorando a aula. Eu acho que vocês estão falando isso aí é porque é a primeira aula só. Achei falsidade. Brincadeira, pessoal. Vamos continuar aqui então. Mas, assim, o importante é vocês entenderem. Todo mundo conseguiu entender as propriedades da potenciação? Digam pra mim, todo mundo conseguiu entender o porquê que eu apliquei. Se caiu uma questão,
Hum, Um pouco. Como assim um pouco? Um pouco me preocupa. Mas se você tem dúvida, Jorjão, você tem dúvida, você pode deixar as dúvidas pro final, ou você quer que eu já responda suas dúvidas agora? Eu vou dar essa colher pro João escolher. No final, tudo bem, João. Jorjão. Cara, foi mal. Jorjão, Peck Mike. Não sei se vocês viram, tá? Tasercraft. Nossa, Jorjão. Bom demais. Ok, vamos mandar para a próxima parte. Notação científica é total. Dá uma montar uma lista bolada do assunto de cada aula. Pode sempre perguntar pra gente, Jorge. Os caras aí sabem mais do que eu, Jorge. Pode perguntar pros caras, Jorge. Os caras aí são crânio também. Como todo mundo aqui é. Pode perguntar pra todo mundo aí, Jorge. Todo mundo aqui. Os caras são crânio. Todo mundo é sinistro. Dá uma montar uma lista bolada desse assunto. Rapaz, é. Céus, isso daqui é sinistro, tá? Se cair uma questão no ITA assim, pessoal, e aí vocês tiverem que aplicar uma propriedade de potência, todo mundo me garante que conseguiria acertar essa questão? Ia ver essa questão do ITA aí e falaria assim, isso daqui é mamão com açúcar. Vamos aqui. Notação científica. Ideia central. A ideia central da notação científica, pessoal, a notação científica, a primeira coisa vai estar levada uma dessa pra ver se o cara tá respirando. Saí, minha avó fez. Olha só, quem é esse tal de Ita? Me parece fácil demais. Meu professor Arthur ensinou muito bem. Ai, ai. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam, pessoal, é o porquê a gente utiliza notação científica. Cara, a gente utiliza notação científica pelo simples fato da gente trabalhar com números ou muito pequenos ou muito grandes. E a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam de notação científica é a gente trabalha potência, potência de 10. É por isso que eu passei todas as propriedades de potenciação para vocês. É por isso que eu passei tudo sobre potência de 10 para vocês. Olha só como que tudo se encaixa, como tudo da minha aula se encaixa. Incrível, né? Impressionante. Eu também acho. A primeira coisa, pessoal, que a gente tem que entender é que A, ele tem que ser obrigatoriamente menor que 10. Ele não pode ser maior ou igual a 10. Ele tem que ser menor do que 10. E ele tem que ser maior ou igual a 1. Essa é a primeira regra de notação científica. Ok? O A ele tem que ser menor do que 10 e maior ou igual a 1. Show? Isso aí tem que estar gravado na ideia de vocês. Porque a gente tem uma. Na notação científica, a ideia central é transformar números pequenos ou grandes em números que facilitem as nossas resoluções de exercícios, a aplicação de propriedades, a multiplicarmos números muito pequenos ou números muito grandes. Então, a gente tem que colocar isso por lei. Isso é regra, isso é a ideia central. Show? N é. 3 isso. Exato. Perfeitamente. Muito bom. Eu ia explicar isso agora. Olha aí, hein? Olha aí, hein? Olha só, o que eu vou mostrar para vocês aqui agora é incrível. Ok? Como que isso vai funcionar, então, de notação científica? Vamos pegar o número aqui, primeiramente. É... Alguém me fala um número aí, um número legal. Um número de 3 casas decimais é que seja muito legal e que todo mundo fala assim: uou, eu gosto muito desse número. Alguém tem um número em mente? 225? Vamos ver algum outro número aí? Eu vou escolher dois números, tá? 999. 225. Oi? Nossa, não, não, não. Esse último número aí eu não vou fazer, não, pessoal. Vai contra as minhas ideias. 999, 225. Vamos lá aplicar. Vamos lá. Tudo nasce. Por que que 225 é a mesma coisa que 2,2 a 25 elevado a 10 elevado a 2? E isso aqui é 9 vezes 1,999, 10 elevado a 2. O porquê que esse é o resultado? Olha só. Eu vou explicar o motivo desse resultado ser dessa maneira. O que a escola vai ensinar? Como colocar a notação científica? A vírgula não está aqui, andou uma, duas. A vírgula andou aqui, o expoente vem aqui. A vírgula não está aqui, andou uma, duas. A vírgula para aqui, o expoente sobe aqui. Não é assim que a escola só ensina mais ou menos? Alguém confirma para mim se é isso aí? Pelo menos até ano passado ensinavam dessa maneira. Nossa, mas aí, assim, é claro que isso é um macete, mas vou explicar o motivo disso. Vamos lá. Tudo parte do sistema decimal. Vamos lá. Vamos pegar aqui o 225. O 225 é esse número. A gente pode escrever o 225 dessa maneira aqui, ó. 2 vezes 10 elevado a 2 vezes 10 elevado mais 2 vezes 10 elevado a 1 mais 5 vezes 10 elevado a 0. Ok? E aí,
Ou seja, a gente só utiliza as potências de 10 para representar qualquer número. E aí, pessoal, a gente pega o 2. O 2 não é o maior número? Não é o maior número em relação? Aqui não seria basicamente 200? Aqui não seria 20? E aqui não seria 5? Eita, que 5 feio. Então, isso daqui que eu escrevi é em representação sistema decimal. A gente não tem que colocar e a gente não tem que. Aqui eu tô lendo o chat, pessoal. Quando eu leio o chat, assim, quando vocês mandam mensagem, eu leio o chat, eu meio que burro. Mas a gente não tem que colocar entre um número entre um número maior ou igual a 1 e um número menor do que 10. Então a vírgula ela vai entrar exatamente aqui, 2. E qual é o número? Ó, a vírgula entra aqui. Qual é o expoente que acompanha esse número 2? Não é o 10 elevado a 2? Então a gente só repete o que tem que repetir, que são o restante do número, 2 vezes 25, e coloca vezes o expoente maior, que é 10 elevado a 2. Maneiro, né? Vamos fazer aqui também com 999. Não é a mesma coisa que 10 elevado a 2, mais 9 vezes 10 elevado a 1, mais 9 vezes 10 elevado a 0. Que incrível. Isso é 900, isso é 90, isso é 9. Se a gente somar tudo, 999. Mas a gente não tem que colocar entre um número maior ou igual a 1 e menor do que 10, então a vírgula entra aqui. Quem está acompanhando 2 é o 10 elevado a 2. Então a gente escreve 9 vezes 9, 9 vezes 10 elevado a 2. A gente está acompanhando o 10 elevado a 2. Sai, Arthur, se fosse esse número aqui, ó. Pô, pessoal, mesma coisa. 9 vezes 10 elevado a 3, mais 9 vezes 10 elevado a 2, mais 9 vezes 10 elevado a 1, mais 9 vezes 10 elevado a 0. E aí, a gente tem que ser um número menor do que 10, maior ou igual a 1. A vírgula ela tem que entrar bem aqui. Qual é o número que acompanha? 10 elevado a 10 elevado a 3. Então é 9,999 vezes 10 elevado a 3. Tá em notação científica. E aí, conseguiram entender o motivo disso tudo? Maneiro. Pessoal, aqui, sinceramente, eu não vou nem me estender muito agora em relação à notação científica, que é basicamente a aplicação de tudo que eu ensinei. Tudo que eu ensinei é a aplicação, pessoal. Olha só, multiplicação de duas notas. Eita, que isso? Calma. Multiplicação entre duas notações científicas. Boa, quase que não saiu. Vamos supor que, vamos supor que é 2 vezes 10 elevado a 2 vezes 3 vezes 10 elevado a 3. Tá? Temos essas duas notações científicas. Como a gente pode reescrever? A gente pode reescrever 2 vezes 3, e aí, vezes, né? Aqui a gente não tem uma outra multiplicação, a gente tem outra multiplicação. 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 3. Ok? Só que, vamos lá. A primeira coisa, quanto que é 2 vezes 3? 6. Vezes, pessoal, propriedade de expoente. Propriedade de expoente. Pessoal, isso daqui é o que eu ensinei para vocês agora. Aquela propriedade que a gente aplicou. A gente só repete o expoente, a gente repete a base e faz o que com os expoentes? Soma. Isso dá 5. E por que a gente soma? Por causa disso. Por causa disso. Por causa disso. Olha que incrível como tudo se conecta no final, como se fosse um quebra-cabeça. E aí, pessoal, a gente chega nisso daqui, ó. Isso daqui é a mesma coisa que A vezes 10 elevado a M vezes B vezes 10 elevado a N. Olha só que belo, pessoal. Isso é esplêndido, isso é incrível. E aí a gente pode reescrever. Eita, Arthur, eu prometi fazer de verde. A gente pode reescrever da mesma forma que eu escrevi A vezes B vezes 10 elevado a M vezes 10 elevado a N. E aí, isso é basicamente A vezes B vezes 10 elevado a M mais 10 elevado a N. Olha que incrível. Eita, mas aí para quem que vai usar isso aqui depois, vai falar assim, o que é isso? M, N. Incrível. E aí, pessoal? Já tinham visto isso aí antes na escola? Como aplicar essa propriedade? Aqui, pessoal, isso daqui a gente está fatorando, simplificando, tá? A gente está utilizando tudo a matemática básica a nosso favor. Muito incrível, muito legal. A aula chegou a 1 hora, tá? Porque na verdade falta 5 minutos para 1 hora, tá? De aula. Eu comecei 8h20 por causa dos atrasos. A gente não começou 8 horas, eu peço até perdão. Vocês estão aqui desde as 8, eu também. Mas a aula mesmo, 8h20. Raciocínio lógico. Acho que, bora bater 15 de aulas, acho que nem precisa ver. Pois é, eu só tô passando aqui.
Cara resume o conteúdo de uma semana do colégio em uma aula de mais ou menos 30 minutos aí fala que não é útil. 30 não, uma hora, vamos colocar aí. Divisão é a mesma coisa, tá? Aqui vocês querem. Aí agora que eu quero a pergunta. Vocês querem que eu continue provando para ficar mais complexo e aprofundado ainda? Ou vocês querem que essas partes aí que eu já expliquei eu passe rápido? O que vocês querem? É uma dúvida. Porque senão a aula pode ficar muito extensa, vocês não podem gostar muito. E eu tô aqui para fazer o que vocês gostam, do jeito que melhor aprender vocês. Ah, é, né? O Jorjão tava em dúvida ainda. Verdade. Tem isso. Muito bom, Yasmin. Obrigado. Então vou continuar provando. Eu quero o mais extenso e o mais preciso possível. Uau. Então, ok, vamos continuar. Vamos fazer de vermelho, né? Que eu falei com vocês que eu ia fazer números de vermelho. Tá caindo a net toda hora. Mas eu acho que a aula tá sendo gravada, Jorjão. Qualquer coisa você pode ver depois, mas aí eu vou tirar todas as suas dúvidas no final, Jorjão. Fique tranquilo, tá? Não vai perder nada. Não, não, não. Eu vou tirar tudo no final. Você vai sair daqui aprendendo. Pessoal, vamos colocar que A é igual a 2. Eita, que A feio, pessoal. Caneta, você sabe, né, mano? Samsung Note, eu uso um tablet. Que no caso não é o meu, é o tablet do meu pai. Eu não tenho um tablet ainda. Vou comprar um tablet. E aí, eu adorei isso aqui, pessoal. Eu, na verdade, nem vejo necessidade de comprar, sendo que meu pai nem usa o tablet dele direito, ele deixa mais comigo. E eu acho isso incrível. Vamos lá. Vamos supor que aqui é. Ah, credo. Vamos colocar que aqui é 6. Vamos lá. Vamos supor que A é 6 e aí B é 3, tá? E aí vamos supor lá que a gente quer fazer uma divisão de expoentes. Então vamos lá. Aí a gente tá aqui. É... Para lá, o César deveria estar pagando esse. Que é isso, pessoal? Esse aqui é um trabalho voluntário para ajudar o pessoal. Quem sabe no futuro, quando isso daqui crescer com força, que eu tenho certeza que vai, aí sim a gente consegue ver um pouquinho como expandir melhor esse negócio. Eu tenho muito fé nesse projeto. Muito fé mesmo. O projeto vai dar certo. Vão vir mais professores para ajudar vocês. E eu não sou formado, tá, pessoal? Nem faculdade eu faço. Eu tô só. É, sou só um estudante. Tô estudando em constante aprendizado igual a vocês, tá? Então, não achem que eu sei mais do que todo mundo aqui. Eu sei igual a todos vocês. Vamos lá. Vamos supor que aqui a gente tá fazendo cálculo com força e a gente chegou a. E vamos colocar que n é igual a 2 e n é igual a 1. Ok? Vamos voltar ao raciocínio aqui. Vamos supor que a gente chegou a uma equação. Vamos supor que a gente chegou aqui 6 vezes 10 elevado a 2 dividido por 3 vezes 10 elevado a 1. Chegamos aqui. Estamos ali calculando o probleminha, não sei o que, chegamos nisso daqui. Ai, caraca. E agora? E agora quem tá tendo aula comigo agora ficou tranquilo. A primeira coisa, tá? Vou fazer, olha só, vou fazer até de rosa. Nada contra as canetas rosas, ok? Na verdade, eu vou fazer de amarelo. O que ensinariam na escola? Agora complicou, meu Deus, complicou nada. Ensinaria o quê? Pode simplificar por 3, pode simplificar por 3. Então isso daqui, ó, aí, ó, cadê o João? O João falou que gostaria. Pessoal, olha aí, ó. Eu falei pra você que não ia só cortar, é, ou alguma coisa assim. Eu ia falar pra você que o porquê isso acontece. Eu tô simplificando em cima e embaixo por 3. É como se eu pegasse o 6 dividido por 3 e o 3 dividido por 3. E isso daqui é 1, ok? Isso daqui é 1. E isso daqui é 2. Então o que sobra em cima é 2. E o que sobra embaixo é 1. E aí, o que seria outra coisa? Propriedade da potência. Divisão de potências iguais. Repete a base, subtrai o expoente. 2 menos 1, isso dá 1. Aqui embaixo é 1, a gente não precisa nem escrever. Isso dá 2 elevado vezes 10 elevado a 1. A escola ensina vocês desse jeito. Só que eu tô vendo aí agora vocês falando assim, nada contra de rosa, vou fazer de amarelo. Só porque vocês falaram isso, eu vou fazer o outro caso aqui agora de azul. Exatamente, de azul. Vamos lá. Como eu faria isso? Como eu posso explicar para vocês aprofundando? Dessa maneira aqui, pessoal, a gente pode simplesmente fazer o seguinte: pode pegar o 6 dividido por 3, abre parêntese, vezes. Isso daqui, ó, não é a mesma coisa que 10 elevado a 2 dividido por 10 elevado a 1. Ok? E aí, pessoal, a gente primeiro faz aqui, ó, 6 dividido por 3, a gente repete, propriedade de potência. Eu já não provei para vocês que isso daqui é a mesma coisa que isso menos isso? Então isso daqui é a mesma coisa que isso. Logo, e aí isso aqui dá 1, é claro, né? 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 10 elevado a 1.
Menino veste azul e menina veste rosa, né, Arthur? Isso, exatamente. E aí, qual jeito aí vocês acham que vai entrar mais na cabeça de vocês? O jeito que a escola ensina desse primeiro jeito de amarelo ou o jeito que eu ensinei aqui, que é um pouco mais trabalhoso, mas é um pouco mais complexo, mas é o jeito certo mesmo de aprender? E aí, eu não sei o que vocês estão vendo azul aqui. Na minha opinião, esse daqui é rosa. Eu tô vendo rosa aqui, pessoal. Tô vendo rosa. Não sei o que vocês estão falando aí de azul, o rosa. Eu tô vendo rosa aqui só nas minhas anotações. Eu não tô vendo nada de amarelo, nem de azul, não. Tô vendo de rosa. E aí, pessoal, agora fazendo de rosa mesmo, né? Agora que eu já usei, na verdade, mantendo rosa de cor, né? Eu vou explicar pra vocês isso daqui, ó, em forma de letra. Vamos lá, que A vezes 10 elevado a n é a mesma dividido por B elevado a 10 elevado a n. E eu tô fazendo isso tudo de rosa, tá? E aí, pessoal, isso daqui é A dividido por B vezes A elevado a m vezes 10 elevado a n. E aí, isso daqui é a mesma coisa que A dividido por B vezes 10 elevado a m menos n. E aí, consegui provar essa propriedade de divisão? Consegui provar essa propriedade de divisão? Que vocês entenderam o motivo que isso existe agora? E aí, com número todo mundo acha fácil. Agora, com letra que é mais magnífico ainda. Rosa Muso, tô me lembrando do Dalton pra essa aula. Maneiro. Eu achei top. Massa demais. Uau. Uau, mas eu acho que eu preciso dar uma organizada melhor, né? Vocês querem que eu disponibilize o material exatamente do jeito que tá aqui na aula? Ou vocês querem que eu faça uma organização melhor depois? Ah, meio desorganizado. Não é só se você falar assim, putz, vou entender desse jeito aqui que o Arthur tá falando. Pelo menos eu tô colocando setinha, tá? Não venham me julgar na minha desorganização de cálculo, não. Eu tô colocando setinha pra indicar cada coisa, tá? Nada contra organizações. As cores dividir bem, eu acho. Eu tô tentando fazer esse contraste de cor. Tô tentando colocar diferentes tons de rosa aqui, mais ou menos, pra vocês entenderem essas cores. Vamos para a última propriedade aqui. Ih, pessoal, falei que a aula tava acabando, mas olha aí, ó. Tem mais uns exercícios aqui pra gente fazer. Mas eu prometo pra vocês que eu vou acelerar agora. Mas agora a aula de fato. Pode dizer assim um arquivo do não desenhado. Perfeito. Perfeito. Vou disponibilizar assim e não desenhado para vocês fazerem as anotações de vocês. Potência. Pessoal, potência eu vou fazer a mesma coisa. Ó, tudo que for de vermelho, eu vou. Ó, vocês falam do meu rosa aí, mas eu uso o roxo, tá? Aqui, ó, eu uso o roxo de vez em quando. Vamos fazer aqui com números primeiro. A é igual a 2. N é igual a 2. E K é igual a 3. Vocês acharam que eu ia falar que K é igual a 2 também, né? Acharam errados. Eu gosto de ser assim, meio imprevisível. Vamos lá, pessoal. A propriedade ela vai dizer o seguinte: ela vai dizer A vezes 10 elevado a N elevado isso tudo a K, ok? E aí, pessoal, olha só, essa propriedade aqui vai ser um pouquinho mais extensa para trabalhar para vocês. Ih, caraca, não trabalha. Eu posso fazer isso aqui, ó. Que eu vou aprofundar. Ó, tem, tem crianças aqui, pessoal. Temos crianças aqui. Tem todo mundo aqui já. Eu vou escrever, tá? O que eu escrevi aqui é a mesma coisa que aqui embaixo, é porque eu vou precisar de espaço aqui, já não tem muito espaço mais não. Temos crianças aqui, pessoal. Então, todo mundo aqui. Rapaz, tem que tomar cuidado com a lifelca que eu vou demonstrar agora, porque tirem as crianças da sala. O que eu vou demonstrar agora vai ser o maior aprofundamento que eu já demonstrei nessa aula aqui. Brincadeira. É tudo que eu já mostrei utilizando notação científica. Vamos lá. 10 elevado a n, e aí vamos fazer aqui, só reescrever tudo que eu escrevi ali. 2, 2K3. Olha lá, hein? Vamos lá, hein? Só com números primeiro. Pessoal, 10 vezes 10 elevado a n, vamos só aplicar aqui. Y elevado a k. O k não é a mesma coisa que 3? Então a gente pode escrever dessa forma. Eu sempre vou utilizar o y, tá? Todo mundo entendeu aqui? Ficou legal? Só relembrando, vamos manter. Só que, pessoal, A não é 2, N não é 2, aqui não é 3. Olha só. O porquê que esse daqui é o resultado que a Yasmin escreveu ali, que está certo, 2 elevado a 3 vezes 10 elevado a 6. Por quê? Pô, muito fácil. Na escola, vou pegar o meu rosa aqui. Na escola, eles iriam fazer o quê? Distributiva. Esse com esse e esse com esse. 2 elevado a 3 vezes 10 elevado a 6. João, isso daqui não é matemática não, cara. Isso daqui é física ainda. Tô só não dando uma só revisão. Calma, pai, calma.
10 elevado a 6. Pessoal, a escola ensina desse jeito aqui pra vocês, né? Do jeito que eu escrevi de rosa aqui, a escola ensina desse jeito, não é? Só que é o jeito tão certo de ensinar, tá? Eu discordo plenamente. Eu discordo plenamente. Mas, olha só o jeito belo. O jeito que, cara, torna tudo lindo. Perfeito. Peguei o meu rosa mais claro aqui agora. É... Tô achando que ia dar o túnel. Vamos lá. 2. Isso daqui é tudo um termo só. Isso daqui é como se fosse o y. E quando o y estava elevado a 3, o y se repetiu 3 vezes. Pensa que esse parênteses em um termo só. 2. Então isso daqui é 2 vezes 10 elevado a 2, repetido quantas vezes? 3 vezes. Para quem respondeu aí, eu não consigo ouvir vocês, tá? Mas eu sinto que no meu coração vocês responderam. 3 vezes. Olha que belo. E aí, putz, Arthur, e aí agora? Ferrou. E aí que eu vou simplificar. Na verdade, eu vou aprofundar mais ainda. Vamos fazer o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 2. E aí, eu posso escrever assim também, não posso? Perfeito, belo. Pra quem não sabe, a cor favorita minha é azul. Mas nesse caso aqui eu tô usando rosa. Não sei porquê. Pensando que a minha cor favorita é azul. E aí, todo mundo entendeu? Mas 2 vezes 2 vezes 2 não é a mesma coisa que 2 elevado a 3. E aqui, putz, produto não é a mesma coisa que só somar tudo, que eu já mostrei o porquê. Isso não dá 6? Olha só. Olha só. E aí, gostaram? Gostaram? Muito incrível. Muito belo. Perfeito. Esse jeitinho que a escola ensina não é um jeito assim, é um jeito mais simplificado, é um jeito mais. O que eu vou falar agora foi mal, é pega burro. É o jeito pra ensinar pessoas a só passar de ano mesmo, um jeito leigo. Perfeito, muito obrigado. De voo. É incrível. E aí, pessoal, eu vou passar isso daqui pra letras, tá? Eu sei que tem muita gente que odeia letras na matemática, mas, pessoal, infelizmente eu vou passar isso daqui para letras, porque letras fazem parte do nosso alfabeto. Então é a mesma coisa da gente escrever isso daqui, pessoal. A única coisa que eu não vou passar para letras é o K, porque senão não vai ter como, tá? Vai ser 3, K vai ser 3, tá? Porque senão ia ser infinitos números, ia ser tipo, vezes, tantas várias vezes, porque a gente não sabe qual é o valor de K. K, eu vou colocar aqui o 3 para mais fácil de explicar em relação a letras. Mas se K fosse 4, aí seria outro jeito, tá? A gente colocaria mais um termo. Então isso aí ficaria o quê? A vezes 10 elevado a m vezes 3. Que isso daqui seria a mesma coisa que A vezes 10 elevado a m vezes A vezes 10 elevado a m vezes A vezes 10 elevado a m. Ok? E aí a gente poderia reescrever isso daqui. A vezes A vezes A vezes 10 elevado a m vezes 10 elevado a m vezes 10 elevado a m. Belo, 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 perfeito, esplêndido. Então, isso tudo aqui ficaria A elevado a 3 vezes. Aí aqui a gente somaria expoentes, né? A gente chegou a essa conclusão aqui. Somaríamos os expoentes. M mais M mais M. Tá aqui. E aí? Ok? Então, todo mundo conseguiu entender isso? Esse mais. Vamos lá, hein? Pergunta pra vocês agora, hein? Esse mais M mais M mais M saiu de onde? Por que aquilo dali virou mais M mais M mais M? Por causa Na verdade, eu não vou responder ainda, eu quero ver vocês respondendo, tá? Eu respondo. Enquanto isso, eu vou ver o chat. Caraca, eu tenho que acelerar, cara. Já faz 1 hora, 15 minutos. Vai daqui a pouco dá 2 horas de aula. Meu Deus. É por isso que eu estudo matemática autodidata. Não, vou fazer. Que isso, cara? É ver os números. João, mais respeito aí. Vamos manter o respeito. Quero ver os noob. Noob. A única coisa que eu achei engraçado foi o termo noob, tá? Faz tempo que eu não ouço esse noob versus promise high versus god. Por causa da ação das potências de vezes base. Exatamente. Yasmin, perfeito. Obrigado. Pessoal, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a aula está acabando. O que agora eu vou continuar a mostrar para vocês, quase não vai ter cálculo, ok? Quase não vai ter. Calma, hacker. Ué, se ele é o hacker, quem que é o God? Vamos lá, né? E aí, mas a primeira coisa para passar para a próxima etapa. Todo mundo entendeu o que eu falei até então?
Todo mundo entendeu o que eu falei aqui. No final, eu quero que o Jorjão mostre as dúvidas dele. Bom, pessoal, recapitulando o que eu passei isso tudo, falando sobre proporção entre grandezas físicas, dos meus desenhos incríveis aqui, eu acho que eu já posso largar física e matemática, acho que eu já posso desistir da medicina e virar artista, pessoal. Quase tô achando isso, tá? Eu tô suspeitando só. Falei das potências de 10, falei também da potenciação, caraca, isso aqui eu acho que foi um top 10 quadros mais bonitos que eu já fiz na minha vida. Potenciação, esse quadro aqui ficou meio desorganizado, mas bonito. E aí, pessoal, vamos lá, né? Vou fazer agora de azul aqui e explicando unidade de medida no SA, no SI, tá? Primeira coisa, pessoal, olha só, tô fazendo de azul agora. Vamos explicar um pouquinho o sistema internacional de unidade SI. A primeira coisa, vocês querem que eu conte a história por que o sistema internacional de unidades foi criado? Vamos lá. Eu sou um amante de física, tá, pessoal? É, amante mesmo, vocês não têm noção como eu amo física, eu prefiro física do que matemática, tá? Tá parecendo aqui que eu amo matemática por causa disso aqui que eu falei, mas, cara, física pra mim mora no meu coração. Mas e aí, pessoal, o que vocês acham? Vamos supor que, ó, eu ia dar aula só de física, mas eu tava conversando com o Celso, e aí eu provavelmente vou pegar aula de matemática também. Se vier outro professor de matemática, vocês querem que eu é, abandone vocês em matemática, ou vocês acham que, tipo assim, eu consigo dividir com outro professor de matemática a aula em dupla? Eu acho que ficaria. A aula em dupla, tá? Eu acho que. Aí, ó. Pô, eu gostaria de ser de matemática auxiliar aí, ó, João. João, se quiser ajudar em matemática, mano, seja bem-vindo. A gente precisa crescer o projeto ainda mais. Então, se vier outro, nós montamos um triângulo amoroso de. Vamos lá, deixa eu ver as respostas ali pra não virar bagunça. Vamos contar a história, tá? Era uma vez um astronauta dos Estados Unidos. Esse astronauta dos Estados Unidos, ele tava lá, tá? Foi pra Lua. Foi pra Lua. Na verdade, eu não vou falar a história. Não vou falar desse astronauta, vou falar outra história. Era uma vez eu. Eu tava lá por volta de 1937, tá? Eu tava lá. E aí. 1937 não. 1969. Exatamente no dia 20 de julho. Armstrong. Ok? Sim, você viu os primeiros atos se formarem. Exatamente, pode ser também. O Gil me ensinaram da aula. Gostaria de fazer química também igual ele. Muito bom. Tava lá, 1969, obrigado, Char. É... Tava eu lá e eu falei assim, rapaz, por que não? Por que não ir pra Lua? Putz. Aí, no dia 20 de julho de 1969, eu fui o primeiro homem a pisar na Lua. Exatamente. Aí, pessoal, descobri muitas coisas lá, descobri coisas importantes. Aí eu resolvi medir a distância de A até B. E aí eu medi isso em pés. Eu medi isso em pés. Aí falei assim, cara, vou mandar pro Brasil. Falei assim, ó, Brasil, a distância de A a B é 8 pés. Aí o brasileiro perguntou assim, tá, mas qual que é o tamanho do pé? 40? 37? 38? É qual o tamanho aí pra mim medir aqui? Aí eu falei assim, putz, depende, né? Mas aí foi nesse dia que o mundo falou assim, caraca, a gente precisa ter um sistema de unidade para que, tipo assim, o mundo inteiro reconheça. E aí surgiu o sistema de unidades de SI. E aí tem aqui as grandezas fundamentais, tá? Tudo que tá de azul aqui, ó, que eu circulei, são grandezas fundamentais. São dessas grandezas que as outras grandezas existem, ok? Foi o que eu falei, o prof não viu o quê? Você viu a lua ser criada? Foi o quê? Foi o que eu falei, o prof... Foi mal, João, não vi não. Foi mal. Tava concentrado aqui. Então tudo que tá de azul que eu circulei aqui. E aí foi por isso, tá? Só continuando a história, só finalizando, foi por isso que surgiu o Sistema Internacional de Medida, por conta que eu cheguei na Lua e eu não sabia se era pra mandar em quilômetro, metros, pés, milhas, eu não sabia. Hoje em dia aqui no Brasil, vamos lá, na verdade vamos fazer aqui. O Sistema Internacional de Medidas, essas são as 7 grandezas fundamentais. Comprimento, tempo, massa, temperatura, corrente elétrica, quantidade de substância
e intensidade luminosa. Quantidade de substância, quem vai trabalhar muito com vocês é o Lucas, tá? Intensidade luminosa. Eles têm princípios, como por exemplo, se uma referência aumentar, tipo, a velocidade da luz é equivalente a 1 metro. Exatamente, João. Perfeito. Manda um X-Bugs pra mim. Entendeu? E aí, pegando o rosa aqui agora, vou pegar o rosa aqui. Para cada unidade, eles colocaram para cada grandeza, eles colocaram uma unidade de medida. Comprimento é metro, tempo, putz, é em segundo, que não faz sentido, quilograma em kg, a massa em quilograma, a temperatura, sim, a temperatura em Kelvin, corrente elétrica em ampere, a quantidade de substância é mol e intensidade luminosa é candela. Por que eu falei que essas aqui são as grandezas, 7 grandezas fundamentais? Aqui tem 7, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá. Velocidade. Velocidade é ΔS sobre ΔT. ΔS é dado em quê? Em metro. Aqui é dado em ΔT em quê? O tempo é dado em segundos. Logo, velocidade é dado em quê? Metro por segundo. Uau. 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 Força. Massa vezes aceleração. Newton. Aceleração é dada ΔV sobre ΔT. Aceleração, a velocidade é metros por segundo. Aqui é o segundo. Então isso daqui é a mesma coisa que metros por segundo ao quadrado. Olha que perfeito. De uma grandeza, a gente sai de várias. E essas outras subgrandezas criam outras subgrandezas que criam outras subgrandezas. É por isso que todas as grandezas que existem são vindo dessas. Ok? Todo mundo entendeu isso? Posso passar para a próxima? Isso daqui é uma tabela que tem que na cabeça de vocês, tá? Comprimento em metro, tempo em segundo, massa em quilograma, temperatura em Kelvin, corrente elétrica em ampere, quantidade de substância em mol, intensidade luminosa em candela. E o restante eu vou ensinar vocês a converter, mas não nessa aula. Eu só vou ensinar algumas coisas a converter nessa aula aqui, tá? Prefixo, pessoal. Antes de ir para o prefixo aqui, eu vou falar um pouquinho sobre conservação de medidas, tá? Eu vou acelerar um pouquinho para ver se eu consigo acabar pelo menos antes de dar 2 horas. Conversão de medidas. Eu vou voltar em prefixo, tá? Pode ficar tranquilo, tá? Mas todo mundo aqui já entendeu o motivo da unidade de medida. Isso daqui é uma tabela que vocês pegam um post-it, colam aí na parede e fixa com isso daqui. Vocês têm que decorar isso aqui. Mas toda vez que eu for iniciar uma matéria, eu vou colocar também, vamos supor, sorvete. É a forma que velocidade, forma da velocidade. E eu vou escrever, tá? Que o ΔS em metro e o ΔT é em segundo. Eu vou escrever tudo isso para vocês, tá? Vou passar aqui, já que o Thiago respondeu para mim que pode passar. Vou passar prefixo e vou voltar aqui agora com a conversão de medidas lineares, tá? Aqui é em metros, certo? Pessoal, para a gente sair de uma medida grande para uma medida pequena, basta a gente multiplicar por 10. Isso vem muito do prefixo. Isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado a 1. Vamos lá. A gente está em metro, a gente quer passar por milímetro, tá? E a gente sabe que a gente está trabalhando numa grandeza linear. Então a gente sabe que a gente ou vai multiplicar de 10 em 10, ou a gente vai multiplicar de 10 em 10. E aí, pessoal, a gente sabe que aqui vamos supor 1 metro. Pessoal, a gente não quer passar para milímetro. O quanto que a gente anda daqui para cá? Para decímetro. 10 elevado a 1, não é? Quanto que a gente anda de decímetro para centímetro? 10 elevado a 1 também. E quanto a gente anda de centímetro para milímetro? 10 elevado a 1 também. Multiplicação de expoentes de mesma base, repete expoente, se repete a base, soma os expoentes. 3. Então, 1 metro é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a 3 milímetros. Ou 1000 milímetros. Tem como fazer isso de cabeça, calculando o delta expoente? Exato. Calculando a variação do expoente? Perfeito. Olha só. Se a gente quer passar para uma... Ó, aí fizemos isso daqui passando de uma grande, passando para uma menor. Se a gente quiser passar de uma menor para uma maior, a gente faz a mesma coisa. Aqui a gente não está passando de uma maior para uma menor, então a gente divide por 10. A gente pode escrever dessa seguinte forma aqui, ó. 1 metro. Vamos lá. Só que a gente está dividindo. Dividindo não é a mesma coisa de a gente pegar e fazer isso daqui, ó. Não é? Ó, 10 elevado a 1, a gente dividiu aqui, só que a gente está dividindo. Então a gente coloca 1 sobre 10, tá? A gente está dividindo, passamos aqui para decâmetro, passamos hectômetro, passamos quilômetro. Então a gente dividiu 10 vezes. Então
multiplica e repete aqui embaixo, não é? Só que olha aí, ó. O porquê que eu ensinei pra vocês primeiro potenciação. 1 metro é a mesma coisa que 1/10 elevado a 3. Só que, pô, escrever 1 vezes 10 elevado a 3 é feio. Então a gente pode fazer o quê? 1/10 elevado a 3 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 3. Não é, pessoal? Então 1 metro é igual a 10 elevado a menos 3 quilômetros. Não é? Todo mundo entendeu? Olha só como que a gente consegue, ó. Porque a galera fala assim, é só dividir por 10. Mas por que que divide por 10? Por que que o número fica com o número de vírgula? Por que que o número fica com o número de vírgula? Olha só, por causa do expoente. O expoente negativo. Quando o expoente n ele é menor do que 1... Eita, que eu falei maior, foi mal. Quando o n é menor do que 1... Eita, tá. Quando n é menor do que 1, o que que eu falei pra vocês? Que vai ser um número... Cadê? Vamos voltar ali em cima. Vai ser um número... Aqui, ó. Quando n é menor do que 1, vai ser um número com vírgula. Vai ser um número muito pequeno. Então, quando o número for menor, n for menor do que 1, pessoal, isso daqui, ó. N for menor do que 1, o n vai ser negativo. Logo, se a gente está dividindo na escola, eles ensinaram o quê? Divide por 10, divide por 10, divide por 10. Vai passando tudo dividindo por 10, que vai dar um número muito pequeno. Mas de onde surgiu esse número muito pequeno, cara? Surgiu disso daqui, ó. A gente, na verdade, não está dividindo por 10. A gente está multiplicando 1 sobre 10. A gente está fazendo o inverso. Enquanto aqui a gente multiplica por 10 sobre 1, aqui embaixo a gente multiplica por 1 sobre 10. Olha só que legal. E aí, conseguiram entender agora? De onde surge se multiplicar por 10 e se dividir por 10? Olha só que impressionante. Enquanto na parte de cima, quando a gente quer passar do maior para o menor, a gente multiplica por 10 elevado a 1. Embaixo, a gente quer passar do menor para o maior, a gente divide sobre 1 sobre 10. Maneiro? A escola ensina a gente dividindo por 10, mas, cara, se a gente aplicar a propriedade de potenciação nesse caso aqui, a gente vai encontrar o mesmo valor. A gente vai encontrar o mesmo valor, tá? E aí eu falo assim, cara, por que eu comecei com linear? Porque, cara, olha só que incrível. A gente tá falando de área. A área não é ao quadrado? Todo mundo concorda comigo? A área não é ao quadrado? Pô, Arthur, por que eu vou escrever isso aqui em 100? Cara, não há necessidade de escrever por 100. Vamos colocar tudo, trabalhar com base em 10. 10 ao quadrado. Por quê? 10 vezes 10 é igual a quanto? 100. Simples. Pô, pessoal, eu tô trabalhando com isso daqui, ó. Por que eu escrevi isso daqui em 10 com vocês? Porque eu quero trabalhar em base 10. Por que eu expliquei tudo de base 10 pra vocês? Porque eu quero trabalhar em base 10. Porque trabalhar em base 10 é necessário na física. E, cara, imagina isso. Olha só, hein, mano. Imagina você pegar 1.000 metros e transformar 1.000 metros quadrados para milímetros quadrado. Imagina o quão grande ia ficar esse número. Imagina o quão grande ia ficar. Imagina fazer vezes 100, vezes 100 e vezes 100. Vezes 100 três vezes. Imagina o quanto zero a gente teria que colocar. Tá aí, ó. É por isso que em vez de 100, eu nem sei porque eu peguei essa tabela, pra falar a verdade. Acho que eu peguei essa tabela pra mostrar pra vocês. Eu escrevo em 10 ao quadrado. E esse 10 ao quadrado segue a mesma propriedade. Mesma propriedade. Se eu quero passar do maior para o menor, a gente multiplica, só que em vez desse ser 10 sobre 1, é 10 ao quadrado. Se eu quero passar do menor para o maior, eu não expliquei para vocês agorinha que era 1 sobre 10, só que a gente está falando de área. Ao quadrado, pessoal. Ao quadrado. Se eu quero pegar, passar de metro, mesma coisa. 1 metro quadrado para milímetro quadrado. 10 ao quadrado, né? Passamos por um 10 ao quadrado, passamos vezes por outro 10 ao quadrado e passamos por outro 10 ao quadrado. Isso daqui, somos expoentes, é 1 vezes 10 elevado a 6 metros quadrados, milímetros ao quadrado. Imagina o quanto de zero que a gente ia escrever. Pode ser ao contrário. Quero passar de metros ao quadrado para quilômetros ao quadrado. Pô, em vez de eu dividir por 100 todas as coisas, isso daqui é a mesma coisa que 10 elevado a 2. Só que a gente está querendo passar 1 metro ao quadrado para quilômetro ao quadrado. Então, a gente não está querendo passar do menor para o maior, então a gente faz o inverso. Só que como aqui é ao quadrado, a gente também coloca isso daqui ao quadrado. Passamos para decâmetro, passamos para hectômetro, passamos para quilômetros. 3 vezes. Somamos os expoentes, 10 elevado a 6. Só que, pessoal, a gente não concorda comigo que isso daqui é a mesma coisa do que isso? Então, 1 metro ao quadrado é a mesma coisa que 10 elevado a menos 6.
quilômetros ao quadrado. Concordam comigo? Todo mundo conseguiu entender o jeito que eu fiz aqui. Eu dei uma acelerada porque, basicamente, eu não vou reexplicar tudo que eu falei. Mas olha que incrível. A única coisa é, que eu fiz aqui foi elevar ao quadrado. Cara, é incrível que eu tô em choque, mano. As mesmas pessoas, desde o início da aula, estão aqui. Caraca. E aí? E aí, qual o jeito que vocês gostaram mais de aprender? O jeito que a escola passa, divide por 100, multiplica por 100, é, divide por 10, multiplica por 10, ou o motivo de dar esse número aqui, ó, metro quadrado, sair de um número 1 para um número tão pequeno, para um número que é 10 elevado a menos 6. O porquê? Vocês entenderam por que isso dá um número tão pequeno agora? Aplicando propriedade de potência de base de 10? Vou dar uma olhada aqui no chat aqui agora. Sim, essa conversação vai ser genial, sim. Cadê? Pode passar, tá fácil. Real. Tu é muito bom dando aula, bicho. Que é isso, cara? Valeu, real. Sim. Pegou pra mostrar como é superior o jeito que tu faz. Entendi, sim. Temos 10 professores que não gostam do sistema tradicional. Estamos assistindo o podcast, tá? Verdade. Pois é. Valeu aí pela galera que me elogiou. Pessoal, e aí, vocês estão entendendo da aula? E no final tudo se conecta. Aí, ó. Vai se conectar mais ainda agora, volume. Pô, pessoal, eu preciso de uma opinião de vocês. Vamos bater um papo sincero aqui antes de acabar a aula, tá? Já tô acabando. Prometo que não vou estender mais. Eu vou voltar só para prefixo e aí acabou, tá? Show? Eu vou resolver os exercícios e acabou. Pessoal, imagina agora. Imagina, eu preciso não. Tá, larguei a caneta aqui, tá? Não travou não, tá? Eu tô mexendo. Preciso de conversar com vocês agora. Eu tô sentindo falta de outras pessoas. Parece que a galera dormiu. Todo mundo. Gente, tá todo mundo comigo ainda aí? Ou tem gente que já dormiu aí? Pessoal, imagina pegar esse daqui, passar pra cá, multiplicar por 1000, 3 vezes. Imagina desgrilo, o tanto de zero que você ia colocar. Pessoal, a mesma coisa. Pega 1000 e leva 10 a 3. 10 a 3. 10 a 3. Vocês prometem uma coisa pra mim? Nunca mais vocês vão pegar. Eu preciso transformar a área. Vocês nunca mais vão escrever 100. Vocês nunca mais vão escrever 1000. Vocês vão escrever 10 elevado a 3, 10 elevado a 2. Sempre, tá? Respectivamente. 10 elevado a 2, 10 elevado a 3. Não escrevam 1000. E aí, pessoal, eu não vou nem perder muito tempo. Eu vou partir logo pro cálculo com vocês. Que eu já sei que vocês aprenderam. Então, olha só. A gente não quer passar de metro, 1 metro. A gente não quer passar 1 metro cúbico para milímetros cúbicos, então a gente andou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então a gente pega esse 10 elevado a 3 e multiplica 3 vezes. Então, 1 metro cúbico é a mesma coisa que 10 elevado a 9 milímetros cúbicos. Putz, grila, quantos zeros que a gente ia colocar aqui? Imagina. Olha só, e ó, provavelmente tá, agora falando aqui sobre probabilidade, você ia errar essa conta, tá? Com a quantidade de zeros que tem, que você teria que trabalhar, você ia esquecer de algum zero, eu tenho certeza disso. Se você pega agora de um número muito pequeno para uma unidade pequena para uma unidade maior, a gente pega 1 metro cúbico é igual a. A gente não está agora dividindo uma, duas, três. E aqui não é a mesma coisa que 10 elevado a 3, a gente está dividindo. Se eu falei para vocês que é dividindo, é 1/10. 1/10 a quanto? 1/10 a 3. Aqui é 10 a 3/1. Então é 1 vezes 10 a 3, 1 vezes 10 a 3, 1 vezes 10 a 3, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 a 9, e 1 vezes 10 a 9 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 9 quilômetros cúbicos. O corredor contando todos os zeros deve ser. E aí? Maneiro, né? Se vocês vão errar agora, pessoal, transformação de unidade. E aqui, eu fiz com um, tá? Mas isso daqui podia cair para uma anotação científica. A anotação científica é a mesma coisa, tá? Mesma coisinha, mesma coisa. Mesma coisa. Tá em notação científica, tá? É que eu não coloco um porque o um não é obrigatório colocar. Mas esse daqui tá em notação científica. Tranquilo? Show? Top, tá? Aqui, eu não vou nem explicar de massa, tá? Só coloquei de massa aqui pra observação. Ah, uma coisa, tá? Anotem. 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. Isso daqui e 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml, tá? Anota, anota. Casimiro aí, ó. Tá? Então, o que que isso quer dizer? Que 1 litro é igual a 1000 ml. Ou, como eu odeio escrever com tantos zeros, 1 litro é igual a 10 elevado a 3 ml. Tá?
Isso é importante. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E aí, pessoal, passar. Vocês querem que eu explique a conversão de massa? Pessoal, a de massa é a mesma coisa de linear, tá? Mesma coisa. Multiplica por 10. A única coisa que eu vou escrever, eu não vou nem explicar, porque é a mesma coisa. A única coisa que eu vou reescrever aqui é isso. Tudo bem? Tem algum problema no explicar de massa, já que é a mesma coisa de linear? Geralmente você vai pegar a massa em kg e vai ter que transformar para grama. Ou em miligrama e transformar para grama. Então, nesse caso, você. 2, 3. Você pega que 1 grama é igual a 10 elevado a 3 miligramas. Você pega que 1 grama é igual a mesma coisa que 10 elevado a menos 3 quilogramas. Pode passar mais. Ó, mas olha só, hein? Uma observação. Pessoal, prestem atenção em uma coisa, tá? Eu vou fazer até de verde aqui agora. Aproveitando o gancho, tá? Que eu lembrei de uma coisa aqui pra falar. Se você tiver em miligrama e você passar pra grama, não me venha multiplicar. Divide, tá? Isso significa o quê? Eita, tá 15% tablet. Que 1 miligrama é a mesma coisa que 10 elevado a menos 3 gramas. Ok? Ok? É o inverso. Um instante, só vou. Calma aí, só. Tá deixando 15. Pega só o carregador ali, pessoal. Um instante, tá? Voltei, pessoal. Vou pegar o carregador só, tá? O tablet não descarregar no meio da aula. Imagine, obrigado. Deixa eu ver aqui o que eu perdi. Uhum. Tá. 1 miligrama igual 1000 gramas. Não. 1 miligrama não é igual a 1000 gramas. É o inverso, tá, ô Charo? É... 1 miligrama é igual a 10 elevado a menos 3. Ah, tá, tô zoando, que susto. Prof, deixa um tempo pra gente responder as questões sozinho antes de você dar a resposta. Claro, pô. Mas são questões tranquilas, tá, pessoal? Peguei física básica, não peguei questão de matemática, não. Devia ter trago questões de matemática. Trouxe de física básica, tá? Mas peguei questões de matemática, não. Sinto muito. Desculpa. Eu não trouxe questões de matemática, eu trouxe de física. Mas questões vocês vão ver, tá? Tá aí no Enem. Mano, acabei de ver que meu celular faz as contas matemática. Caraca, que da hora. Cara, se tu faz matemática baixa, não tem essa necessidade mais. Fui perceber isso depois, ou só comigo, não sei. Não, não trouxe questão de matemática não, João. Foi de física mesmo. Mas, ó, vamos fazer o seguinte. Eu posso ver algumas listas de exercícios que tem na internet. Boas, tá? Ou de livros, eu posso tirar, fazer uma lista de exercícios sobre potenciação, base de 10, e eu posso disponibilizar para vocês. E aí vocês fazerem, e aí eu fazer o gabarito com vocês. Vamos fazer o seguinte. Eu posso pegar, sei lá, 3 aulas na semana. Se eu tiver muito. É porque eu estudo também, né, pessoal? Eu estudo geralmente das 8 até as 9, mas aí na parte da noite, eu consigo pegar a aula a partir das 8h30. Eu posso pegar 3 aulas na semana, contando com uma no sábado. E aí, uma delas a gente pode fazer só de resolução de exercício. Pode ser? Curso o quê, professor? No momento, nada, tá? Eu tô estudando pra medicina, meu char. Eu passei pra um montão de universidade, mas eu prometi que eu ia falar um pouquinho sobre mim só no final. Pode ser, então? Pode sim, João. Show. Opa, caraca, quase que eu esqueci de uma coisa. Prefixo, pessoal. Se você souber isso aqui de cabeça, ganhou o jogo, tá? Já digo isso. Vamos fazer então de azul. Fazendo de azul, tá? Pessoal, guardem isso na cabeça de vocês. Quilo, mega, giga, tera. Quilo, mega, giga, tera. Quilo, mega, giga, tera. Quilo, mega, giga, tera. Quilo, mega, gira, tera. Azul da hora, né? Gostou? Também gostei. Quilo não é a mesma coisa que é 10 elevado a 3. Mega é 10 elevado a 6. Giga é 10 elevado a 9. E tera é 10 elevado a 12. Ok? Ok? Todo mundo entendeu isso?
Isso tem que ficar cravado na cabeça de vocês. Cravado, 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 cravado. Sempre que vocês foram ver kilonewtons, por exemplo, vai aparecer um momento para vocês vai aparecer kilonewtons, tá? Pode ter certeza. A primeira coisa que vocês vão fazer é vir nesse A aqui, ó. Esse K substitui por 10 elevado a 3 newtons. E aí o número que tiver na frente, vamos supor que é 3. 3 kilonewtons. 3 vezes 10 elevado a 3 newtons. Impressionante, né? Olha só, como se você souber o prefixo, você já mata uma questão. Você já basicamente fez a transformação para a unidade correta de medida só sabendo o prefixo. E olha só como que é tranquilo. Quilo, mega, gigabyte. Ó, quilo, mega, gigatera. Quilo, mega, gigatera. 10 elevado a 3, 10 elevado a 6, 10 elevado a 9, 10 elevado a 12. Tá subindo o expoente de 3 em 3. O expoente aqui, ó, aumentou 3, 3 e 3. Show? Não tem muito o que explicar não, pessoal. Isso daqui essa parte aqui tem que ser decoreba. Pega o post-it, guarda isso, fixa isso na mente todo dia, tá? Eu demorei um tempinho, tá? Pra decorar isso. E aqui, pessoal, eu até trouxe outro. Unidade de medida menos ainda. Olha só, olha só. Olha só, hein? Vocês não viram que eu trabalhei com vocês para transformar de milímetros em metros? Olha só o jeito agora, hein? Olha o jeito agora, hein? Centi, mili. Esse centi, na realidade, é de centímetro, tá? Não recomendo decorar se vocês não quiserem. Mili, micro, nano, pico. Mili, micro, nano, pico. 10 elevado. Aqui não é 10 elevado a 3? Lá é o inverso. 10 elevado a menos 3, menos 6, menos 9 e menos 12. Olha só. Olha só, hein? Olha só. Aqui a gente não fez isso daqui tudo para saber que, ó, melhor, hein? 2 milímetros. Eu quero transformar para metro. Se você souber, se você souber os prefixos de cor, o metro é um M só. Se tá em milímetro, pessoal, você pega esse M e substitui por 10 elevado a menos 3. Então você já sabe que isso aqui é isso. A escola já chegou a passar isso daqui para vocês em prefixo, pessoal. A minha escola em particular nunca passou prefixo para mim, tá? Tive que aprender por fora. Olha só como que é fácil. Pessoal, se você tem 2 micrômetros e quer descobrir isso em metros, pessoal, substitui um micrômetro por 10 elevado a menos 6. Isso é 2 vezes 10 elevado a 6 metros. Olha só. Mas nunca vi isso. Mas não é mais fácil? Não é mais fácil? Fala pra mim, é mais fácil fazer isso, pessoal? Começa. Putz, tô fazendo lá. Conversão de unidade, pá, tô fazendo exercício de física, aí vi que tem que tá em milímetro e eu tenho que colocar em metro. Putz, se eu quero colocar em metro, o que os alunos iam fazer? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, tudo assim. Iam fazer aquela tabela e iam passar. Mas quem tá tendo aula comigo agora é o quê? Putz, 2 milímetros. Quero transformar em metros. Lembrei do que o Arthur falou. Aqui, ó, é menos 3. Então eu só repito 10 elevado a menos 3 metros. Pronto. Ou, ou, ou caiu nanômetros. Que cai muito também no Enem, tá? Nanômetros. Eu preciso passar para metros, para trabalhar na unidade de medida. Putz, lembrei do que o Arthur falou. Isso aqui é 10 elevado a menos 9. Então aqui é 2. 2 elevado a 10 menos 9 metros. Simples. Eu perdi. Me diz aqui, quanto tempo eu demorei para passar de nanômetro para metros? O quê? 2 segundos? 1 segundo? Quer ter o delay da live? Olha só que incrível. Gostaram, pessoal? Eu quero saber a opinião de vocês agora. Eu sinto que eu falei demais. Sinto que essa aula vai dar 2 horas de aula só. Mas o que vocês acharam aí desse negócio, desse macete desses prefixos? O que você achou, Jorjão, Natália, Lunen, os céus aí também? Maneiro, né? Maneiro, mano. Maneiro, maneiro, maneiro. Esse prefixo aqui. Cara, bateu o olho, já trocou, acabou, pronto, resolvido. Agora, pra finalizar a aula, que infelizmente tudo que é bom acaba, a gente não poderia ficar aqui falando, sei lá, 17 dias seguidos, né? Ele ou o método dele. Ambos. Que isso. Ato bom samaritano, zica pra cacete, gostei demais. Ok, 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 ok. É, vou separar as dúvidas pro final. A gente pode bater um papo pra deixar a aula mais leve. Se bem que já tá tarde, vocês devem estar enjoados eu falando já.
Uau, eu acho que eu tenho que começar a me organizar mais nas aulas. Eu queria que o Lucas aparecesse na aula, mas acho que não vai dar o aniversário do cara, pô, o cara tem que aproveitar o aniversário dele. E aí, pessoal, vocês querem que eu faça uma com vocês? E aí depois vocês fazem o restante. São questões simples, tá? Óbvias, tá? Muito, muito, muito fáceis, tá? Muito fáceis. Muito, 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 muito fáceis. Não tem nada de cálculo, não tem nada de matemática, tá? Não tem nada, 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 nada. Nada. Eu não trouxe nada de matemática, eu foquei mesmo na física, mas eu posso pegar questões na próxima aula. Vamos porque a gente vai aprender cinemática na próxima aula, a gente vai introduzir cinemática. Então, sim, aí sim eu vou começar a trazer as questões cabulosas. Eu sempre vou fazer o seguinte: vou pegar essas questões. Vou começar exercício um, fácil. Exercício 2, fácil. Exercício 3, médio. Exercício 4, médio. Exercício 5, difícil. Eu vou buscar sempre trazer pelo menos 5 exercícios por aula. O que vocês acham dessa dificuldade, ordem de dificuldade? Ou vocês querem que eu traga todos difíceis? O que vocês acham melhor? Isso aqui é nível ITA, pô. Nível ITA. Isso aqui é. Sei nem se eu vou conseguir fazer. Traz nessa ordem por causa daí. Isso, também concordo. Nesse caso aqui, eu não fiz isso, tá? Eu trouxe questões um pouco mais tranquilas porque é a primeira aula. Pessoal, vou fazer uma com vocês e vocês fazem o restante. Vou fazer essa daqui. Enem, segunda aplicação 2025, hein? Física básica, tá? Física básica caindo no Enem. A primeira coisa que eu vou dar a dica pra vocês, olhem o enunciado. O que tá pedindo? Com relação à grandeza expressa na tirinha, no sistema de unidades, só a unidade padrão vamos ver a grandeza que ele tá falando na tirinha. Vamos lá. A imagem apresenta uma tirinha de personagens Caco e Tuca. Na tirinha, o macaco Caco e Tucano e Tuca estão utilizando o mapa para procurar um tesouro. Caco, este mapa está certo, estamos cavando faz 2 horas em nada. Acho que sim. O que está escrito ali? A partir da sombra da árvore grande, ande 100 passos ao norte e 50 passos para o leste. Só isso. Sombra? Passos? Esses piratas nunca ouviram falar do Sistema Internacional de Unidades? Sistema o quê? Caco, você pegou esse mapa de caixa de cereal de novo? Não. Unidade PES. Tá, João, ele tá falando da unidade PES aqui. Certo? Perfeito. Ele tá falando da unidade PES. A gente conseguiu entender isso na tirinha. Mas a unidade PES é a do Sistema Internacional de Medida para Medir Distância. Lembrando que a gente está falando. Cansado de escavar à procura do tesouro, Tuca percebeu que, mesmo após o mapa levasse alguns tesouros, eles encontrariam problemas nessa busca, pois a unidade de medida indicada no mapa é o passo, uma unidade que não convencional. Logo, unidade não convencional. Logo, não presente no Sistema Internacional de Unidades, que é um conjunto padronizado de definições para uma medida utilizada em quase todo mundo. Com relação a essa grandeza, que é a grandeza de distância, expressa na tirinha, um sistema internacional de unidades, a unidade padrão é metro. Grama. Acho que é a segunda, hein? Medo. Metro. Pessoal, eu sempre faço isso, tá? As alternativas erradas eu costumo riscar, só porque eu gosto. E porque eu sempre faço isso. Metro, letra A, trivial, eu achei essa daqui difícil. São questões desse nível, pessoal, que eu vou trazer aqui pra vocês hoje só pra ser a primeira aula, tá? Maneiro? Acho que só tem uma só que talvez dê bugue um pouco a cabeça de vocês. E aí agora, certa resposta. Ué, ué, ó, não tá saindo. Ó, sai aqui em cima. E aqui não. Ó, se liga. Certo? Olha isso. Você é louco, vou colocar aqui em cima, tá nem não. E aí? Querem fazer a segunda? Enem 2025. Isso caiu no Enem do ano passado, tá? Quem fez o Enem ano passado, tá? Enem 2025, se caiu. Não, não sai nos dois, não. É eu que apaguei nesse de cima, ó. Ficou no de cima, só não saiu. Exercício 2, isso caiu no Enem 2025. Eu particularmente acertei essa questão. E muito questão tranquila, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui. Conseguem ler? Vocês querem que. Vocês vão fazer agora, né? Agora quem vai fazer são vocês. E professor, e se eu errar uma assim depois desse aulão? Faz parte, faz parte. Você vê ela de novo, você vê essa aula toda de novo. Não tem problema não. E aí, pessoal, qual a alternativa correta? Não, tá travado. Tá, só lembrando. Eu vou colocar aqui, ó. Vai que alguém acha que travou, não travou. João falou candela por metro quadrado. Quero mais. Candela por metro. Então, tudo bem?
Acho que a candela por metro também. Candela por metro quadrado. C também. Uhum. Mais alguém quer falar? Candela por metro quadrado, candela por metro quadrado. Todo mundo já falou, pelo que eu tô vendo aqui. Vamos lá. A luminescência de um objeto é a grandeza que descreve a quantidade de luz produzida e refletida em sua superfície. Ela está definida como a razão, se a razão a gente já coloca isso daqui, entre a intensidade luminosa, dividida em candela, então, respectivamente, a candela, e o. Aqui que tá, ó, é o quadrado da distância, pessoal. É o quadrado da distância. Então a gente já sabe que a unidade de baixo vai estar elevada ao quadrado. E aí a gente já cancela essa, a C, consequentemente, e essa. Mata todas. Mata todas. Fica com A. Candela por metro quadrado. Seu objeto medido em 1 metros. Metros quadrados. Tem que ficar esperto, pessoal. É no quadrado da distância. E se fosse o cubo? E alguém me diz aí, se fosse o cubo da distância, como ficaria? Elevado a 3. Perfeito. A única coisa que faltou é. Atenção, pessoal. Tem que tomar cuidado na hora de ler a questão, pessoal. Porque vocês podem perder. Essa questão aqui é uma questão de nível fácil, tá? Se a maioria errasse aqui essa questão, eu tô sendo realista. A Terra ia quebrar bastante, tá? Isso aqui é a realidade. Só faltou ler. Bora pra próxima. Dizer que é lá na Universidade Federal UFPR 2024, essa questão caiu, física básica, tá tudo caindo de física básica. Podem fazer a questão aí, eu vou ficar aqui esperando, né? Aqui é o que sobra pra mim. Essa daqui é ridícula, né? Não tem nem o que fazer. Tiago respondeu letra C, na verdade, acho que é N. Só vou até poupar o tempo de vocês aqui, não precisa nem escrever no chat, né? Apresenta corretamente uma unidade utilizada para medidas de tempo. Ou talvez só o tempo. Segundo, tem nem o que fazer. Aqui é segundo. E aí a gente mata mais uma questão. Tá vendo? Sai sozinho. Loucura. Eita, esse daqui ficou feio. Tempo. Bora pra próxima. Penúltima questão. Podem ler. Questão que caiu na UNIT, lá de Sergipe, em 2023. Thiago respondeu distância. O professor Enos Luz. Distância. Lunem. Vamos ver o que o meu amigo Lunem vai dizer. Cara, eu tenho um dó de vai editar essa aula. Os céus, no caso, né? Não sei se ele edita. Mas, pô, a aula vai dar 2 horas já. Ai, a aula vai dar 2 horas já, mano. Eu sinto muito, Celso. Me perdoe. Eu prometo que eu vou diminuir o tempo de aula. Distância. A galera tá marcando distância, anos-luz, unidade ano. Oi? Tá. A unidade anos-luz, referida no texto, é utilizada para representar a medida do quê? O telescópio espacial James Webb captura imagens, beleza? As fotos foram divulgadas pela NASA, pela ESA, no primeiro dia. Mas o planeta gigante orbitando apenas a 355 anos do sistema da Solar. Pessoal, distância. Todo mundo acertou aí. Quem falou distância acertou. Anos-luz é uma unidade de distância. Se o distância de verdade ela leva semanas pra terminar. Claro. E essa daqui, hein? Meu Deus, essa daqui. Eita, porque. Pensei que a qualidade caiu, pessoal. Eu tô maluco. Essa daqui caiu. Que bosta, mano. Caiu. Que isso, negão? Calma aí. Eu subi aqui. Calma. Pô, eu não queria sair e entrar de novo, mano. Dá pra ler ou fica muito ruim? Porque senão qualquer coisa eu saio e entro de novo. Eu vi aqui, eu tô no computador ligado aqui também, na outra conta. E aí eu vi que deu uma caída. Violetinho, um grego. Pessoal, esse aqui caiu na EAR, tá? 2023.
É um instituto militar, um instituto bem conhecido. Acho que alguém aqui, acho que a galera que já conhece quem é Arnold. BAB. Ah, por que que caiu a qualidade? Não. Treinamento. Ah, tem gente que é moderador. Que legal. A, A, B, A. A galera ficando entre tudo. Nossa, agora caiu muito. O que que foi isso, meus nomes? O que que foi isso? Ah, já sei o que que. Já sei o que aconteceu. Gravado o áudio ainda? Não acredito. Xandão tá de olho em nós. Qualidade deu uma voltada? Graças a Deus. Calma, tá? Eu tô vendo aqui como que tá o negócio. Eu vou ajustar. Agora, pessoal, a aula acabou no momento. Vai acabar no momento certo, tá? Porque a bateria do notebook tá descarregando. E a do tablet tá 21%. Deixa ele carregando um pouquinho. Coloquei o computador pra carregar agora no lugar do tablet. Vamos lá. A cidade alternativa é no qual o tema é qual se tem uma unidade fundamental. Então, olha só a pergunta, pessoal. Unidade fundamental. Não, não. Vai fazer sim. A gente vai ter as perguntas, pessoal. Relaxa, fica tranquilo, tá? No Sistema Internacional de Unidades e a letra que representa. Pessoal, unidade fundamental aqui nesse caso é o Kelvin, tá? É a letra B, temperatura. Newton não é, Joule não é e Volt não é. Newton, pessoal, é força vezes massa e aceleração. Newton é uma grandeza que exprime força. E força é a junção, por exemplo, de uma massa vezes aceleração. A gente tem que lembrar isso. Força é massa vezes aceleração, lei de Newton. E massa e aceleração é uma junção de massa, que é dado em quilograma, vezes a aceleração, que é metro vezes metro sobre segundo ao quadrado. Então aqui é o Kelvin, tá? Aqui é a letra B. Quem falou letra B aí acertou. Vocês querem uma coisa? Vocês querem a última observação aqui? Porque aqui já é a conclusão, tá? Fundamental, então, é sinônimo de escalar? Não, ô Celso, não. Não. Por que que fundamental não é sinônimo de escalar? Eu vou até voltar, pessoal. Aqui, ó, unidade de medida, fundamentais. Essas daqui são as fundamentais. Olha só, o comprimento, ele é o comprimento que no caso seria a distância, tá? A gente pode se referir à distância. 300 metros, mas 300 metros para onde, pessoal? Entendeu? Comprimento, distância, essas coisas, tem que ter um modo de sentido. Fundamental, você tem que ter uma ideia. Fundamental é aquilo que, tipo, a unidade de medida só existe porque realmente não tem como a gente criar ela. Igual, Newton, eu expliquei para vocês que é força vezes massa vezes aceleração. Vezes aceleração. A massa é em quilograma. A aceleração é em metros por segundo ao quadrado. A velocidade que eu citei para vocês aqui, ó, ela é em distância, porque a distância é dada em metros. O tempo é dado em segundos. Isso são grandezas fundamentais. As grandezas fundamentais são aquelas que a gente não tem como a gente colocar, criar elas. Criar no sentido, eu digo, criar. Criar, vou falar criar, mas não no sentido certo, não tem como a gente formar. Não tem como a gente formar elas a partir de outras grandezas. Elas são essas grandezas que existem. Não tem como a gente formar uma grandeza de comprimento, sendo que a grandeza de comprimento é metro. Entenderam? E isso é a diferença de uma grandeza fundamental e uma grandeza não fundamental. Ok? Então, é a questão militar morta com sucesso. Pessoal, agora só vou passar uma conclusão rapidinho. Conclusão, por que a gente estudou física básica? Porque a física é fundamental, porque permite compreender as leis que regem o funcionamento do universo, desde os fenômenos mais simples do cotidiano até os mais complexos, além da estrutura da matéria e do comportamento dos astros. Além de explicar a realidade, ela é essencial para o desenvolvimento tecnológico, estando presente em praticamente tudo, como celulares, equipamentos médicos e sistemas de energia. Ao mesmo tempo, o estudo da física contribui para a formação do pensamento lógico e crítico, sendo uma base importante para diversas áreas do conhecimento e para a evolução na sociedade. Pessoal, a última coisa que eu vou fazer aqui, tá? Eu falei para vocês que a aceleração ela é dada em metro sobre segundo ao quadrado, ou a gente pode escrever dessa fórmula aqui, desse jeito aqui, tá?
Tá todo mundo me acompanhando aí? Ainda? Calma, pessoal. Deu 2 horas de aula agora, tá? Mas eu já vou acabar agora. Pra gente conversar, quem quiser conversar, qualquer coisa eu vou desligar e a gente vai embora, sei lá. Deve estar todo mundo cansado. E se eu contar pra vocês que tem como eu escrever isso daqui de outra forma, vocês vão acreditar? 2 horinhas, que maravilha, virou YouTube Shorts agora. Eu escrevi isso daqui de outra forma, utilizando as propriedades de potência que eu expliquei pra vocês agora. Vocês iriam acreditar em mim ou não iriam? Pois é, pessoal. Tem como. E ficaria desse jeito. Olha aí. Olha que incrível. Pode cair na prova de vocês assim, tá? Pode cair na prova de vocês assim, ó. Metros por segundo. Ou, ó, peguei aqui em aceleração, tá? E se fosse, putz, Arthur, velocidade? Velocidade não é metro por segundo, ou metros por segundo. Ou, aqui no tá o expoente 1, metros vezes segundo elevado a menos 1. Alguém aí já viu isso daí na vida? Desse jeito? Desse jeito aí ou a primeira vez? Quem viu a primeira vez aí fala pra mim? Ou alguém já viu? Isso é aplicando propriedade de potência, tá, pessoal? Mesma coisa. Por quê? Eu posso provar pra vocês aqui, ó. Vou provar só da aceleração, tá? Metro dividido por... Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que isso daqui, que é a mesma coisa que isso. Concordam comigo? Porque a gente tá dividindo duas frações. Aqui tem um e aqui tem um, tá? E aí, putz, Arthur, mas aqui, ó, vocês não concordam comigo que 1S e isso daqui, ó, é 1S ao quadrado. Mas a gente não pode escrever isso daqui como isso daqui? Então a gente pode escrever o seguinte, a gente não precisa colocar esse 1 aqui embaixo, S elevado a menos 2. Olha a propriedade de potência de novo. E aí, agora vocês entenderam por que a minha aula é tão conectada assim? Por que eu expliquei primeiro aquilo tudo para chegar em física depois? Conseguiram entender por que a gente não entendeu esse final? Calma. Então, quer que eu volte do zero, o Yasmin, desse final aqui? Vou voltar aqui, ó. Vou apagar isso aqui. Para quem não entendeu e ficou na dúvida, vou voltar aqui. Só no verde, tá? Tô aqui só no verde. Metro por segundo ao quadrado, tá? Isso daqui pode ser escrito assim, ó. Tudo bem? E aí, isso aqui é divisão de duas frações. Então a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, ok? Só que isso daqui a gente aprendeu que é a mesma coisa de 1 elevado a menos 2. Por quê? Isso daqui é a mesma coisa, vamos supor, 1, 2 elevado a 2. Isso daqui é a mesma coisa que 2 elevado a menos 2, ok? E se isso daqui, 1 sobre 1 dividido por s ao quadrado, é s ao quadrado elevado a menos 2, em vez da gente escrever isso, a gente escreve isso. O 1, ele não é obrigado a aparecer. Então a gente escreve o m vezes o segundo elevado a menos 2. Agora, deu para dar uma desembolada? Se deu para entender um pouquinho melhor como que ficou? Mas por que os segundos estariam negativos? É por causa da propriedade de potência que a gente aplicou. É essa propriedade aqui, ó. Deixa eu voltar lá nela. Aqui, ó. É por causa dessa. Eita, não. Cadê a propriedade, gente? Aqui, ó. Propriedade do expoente negativo, ó. É por conta dessa propriedade aqui, ó, Isa. O segundo, pensa comigo, pensa que o segundo fosse o n, tá? Como isso daqui aparece em questão? Ah, isso aparece, tipo assim, não é nada demais, tá? Que eu falei aqui, ó. Ele só aparece, tipo assim, em vez dele dar em 3 metros por segundo ao quadrado, pode escrever assim, ó. Ele pode aparecer só em 3 metros vezes segundo a menos 2, tá?
Isso é só um adendo para vocês perceberem que isso daqui é igual a isso daqui, ó. Essas duas coisas são iguais. É só um adendo só. Às vezes o cara escreve desse jeito, às vezes os caras escrevem de um jeito. Tudo bem?